O sol matinal brilhava intensamente sobre as amplas avenidas do bairro Funcionários, em Belo Horizonte, quando Sebastião Pereira dos Santos desceu cuidadosamente de seu Fusquinha amarelo de 1985. O carro fez um ruído estranho ao ser desligado, como um suspiro cansado de quem já havia rodado muitos quilômetros pelas ruas da capital mineira. Sebastião ajeitou sua camisa branca simples, verificou se o bolso da calça jeans desbotada ainda guardava sua carteira de couro gasto e caminhou em direção à imponente fachada de vidro e aço da concessionária Estrela Premium. A empresa ocupava uma esquina privilegiada, com grandes janelas que exibiam os mais luxuosos automóveis importados. Carros que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em uma vida inteira, brilhavam sob as luzes especiais, como joias preciosas em uma vitrine de sonhos. Sebastião parou por alguns instantes na calçada, observando através do vidro. Seus olhos cansados, mas ainda atentos, percorriam cada detalhe dos veículos expostos. Não era admiração o que sentia, mas sim uma curiosidade silenciosa de quem estava avaliando algo com critério. Empurrou a porta de vidro e entrou no ambiente climatizado. O chão de mármore branco refletia as luzes do teto e o cheiro de couro novo e produtos de limpeza automotiva pairava no ar. Atrás de uma recepção moderna, uma jovem morena de aparência impecável digitava algo no computador sem levantar os olhos. Sebastião caminhou lentamente entre os carros, suas chinelas de borracha fazendo um ruído seco contra o piso polido. Foi quando Fernando Augusto Carvalho apareceu, ajeitando a gravata cara e exibindo o sorriso praticado de quem havia aperfeiçoado a arte de identificar clientes em potencial. Fernando tinha 42 anos, cabelos sempre penteados com gel, e usava um terno que custava mais do que o salário mensal de seus subordinados. Seus olhos escuros percorreram Sebastião de cima a baixo, fazendo uma avaliação rápida e claramente desapontadora. "Senhor, posso ajudá-lo?" perguntou Fernando, com um tom que já carregava certa impaciência disfarçada de polidez profissional. Sebastião virou-se devagar, suas mãos calejadas tocando levemente a lataria de um sedã importado. "Estou procurando um carro novo", disse com sua voz pausada, carregada pelo sotaque mineiro que nunca havia perdido, apesar de décadas vivendo na capital. Fernando olhou mais uma vez para a roupa simples de Sebastião, para as chinelas gastas, para o relógio de pulso que claramente havia sido comprado em uma loja popular. O gerente forçou outro sorriso, mas desta vez com um toque de condescendência que não conseguiu esconder completamente. "Entendo, senhor, mas estes modelos aqui são de alta categoria, com valores um pouco mais elevados. Talvez o senhor se interesse mais por nossa seção de seminovos, ou posso indicar algumas concessionárias na cidade que trabalham com carros mais em conta." Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Sebastião continuou olhando os carros, suas mãos agora entrelaçadas atrás das costas, numa postura que demonstrava paciência infinita. Tinha vivido situações similares outras vezes ao longo da vida e aprendera que as verdadeiras lições vinham de observar como as pessoas se comportavam quando acreditavam ter poder sobre outras. "Quanto custa aquele ali?" perguntou Sebastião, apontando para um SUV prateado, que ocupava a posição de destaque no centro do showroom. Fernando suspirou internamente. "Aquele é nosso modelo top de linha. 350 mil reais, senhor. Totalmente importado, com todos os opcionais de série." "Realmente não creio que... Posso dar uma olhada mais de perto?" interrompeu Sebastião, caminhando na direção do veículo. "Senhor, eu prefiro que não toque no carro", disse Fernando, apressando o passo para acompanhá-lo. "São veículos delicados, e qualquer arranhão pode custar caro para a empresa." Sebastião parou e virou-se para encará-lo diretamente nos olhos. Havia algo naquele olhar que fez Fernando sentir um leve desconforto, como se estivesse sendo avaliado e encontrando-se em falta. O idoso não disse nada, apenas assentiu lentamente e afastou-se do carro. Do outro lado do salão, Gabriel Silva Mendes observava a cena com crescente incômodo. Aos 23 anos, Gabriel era o funcionário mais novo da concessionária, contratado há apenas 2 semanas. Filho de Maria Aparecida Mendes,
uma mulher que havia trabalhado a vida inteira como empregada doméstica para sustentar a família. Gabriel conhecia na pele o que significava ser julgado pela aparência. Tinha conseguido aquele emprego depois de meses, procurando uma oportunidade para custear os últimos semestres de sua faculdade de administração. Gabriel se aproximou discretamente, fingindo organizar alguns catálogos sobre uma mesa próxima. Podia ouvir a conversa entre Fernando e o senhor idoso, e a cada palavra sentia o estômago se apertar. Conhecia bem demais aquele tom de voz, aquela forma sutil de humilhação que não deixava marcas visíveis, mas que cortava fundo na dignidade de uma pessoa. Fernando, enquanto isso, havia perdido completamente a paciência com aquela situação que considerava perda de tempo. Senhor, vou ser franco com o senhor. Esta é uma concessionária de luxo, nossos clientes têm um perfil muito específico. O senhor não parece se enquadrar no nosso público-alvo. Sugiro que procure estabelecimentos mais adequados ao seu orçamento. As palavras ecoaram pelo ambiente silencioso do showroom. A recepcionista levantou os olhos pela primeira vez. Outros vendedores pararam suas atividades para observar a cena, e até mesmo alguns clientes que examinavam outros veículos se viraram com curiosidade. Sebastião absorveu cada palavra sem alterar a expressão, como se estivesse gravando tudo em sua memória com precisão cirúrgica. Foi então que Gabriel não conseguiu mais ficar calado. Deixando os catálogos de lado, ele caminhou até onde estavam os dois homens, o coração batendo forte no peito. "Com licença, senhor Fernando", disse Gabriel, tentando manter a voz firme. "Posso atender este cliente?" Fernando virou-se para ele com uma expressão de surpresa e irritação. "Gabriel, você está aqui há 2 semanas. Ainda está aprendendo. Eu cuido deste senhor." "Na verdade, eu gostaria de conversar com o rapaz", disse Sebastião, olhando diretamente para Gabriel. "Ele parece ter mais tempo disponível para me atender." Gabriel sentiu o rosto esquentar, mas manteve o olhar firme. "Seria um prazer ajudá-lo, senhor. Meu nome é Gabriel Silva Mendes." Sebastião estendeu a mão calejada que foi apertada com firmeza pelo jovem. "Sebastião Pereira dos Santos. Prazer em conhecê-lo, Gabriel." Fernando observou a cena com uma mistura de raiva e incredulidade. Aquele funcionário novato estava desafiando sua autoridade na frente de outros clientes. Mas havia algo na postura determinada de Gabriel e na calma inabalável do senhor idoso que o fez hesitar. Decidiu recuar estrategicamente. "Muito bem, Gabriel, mas lembre-se de seguir nossos protocolos de vendas", disse Fernando, antes de se afastar com passos rígidos em direção ao seu escritório. Gabriel respirou fundo e virou-se para Sebastião com um sorriso genuíno. "Por favor, senhor Sebastião, me diga em que posso ajudá-lo. Tem algum modelo específico em mente? Ou gostaria que eu lhe mostrasse nossas opções?" Sebastião observou o rapaz por alguns momentos. Havia algo em Gabriel que lhe lembrava de si mesmo na juventude. A determinação silenciosa, a dignidade preservada apesar das circunstâncias difíceis e, principalmente, a bondade natural que não havia sido corrompida pelas dificuldades da vida. "Na verdade, Gabriel, eu gostaria de conhecer melhor os carros que vocês têm. Meu Fusquinha está começando a dar problemas e penso que talvez seja a hora de uma mudança", disse Sebastião sem pressa, como quem tinha todo o tempo do mundo. Gabriel assentiu entusiasticamente. "Claro, vamos começar por aqui. Este modelo sedã tem excelente custo-benefício, muito confiável e econômico. O senhor tem família? Precisa de muito espaço interno?" Sebastião sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na concessionária. Era um sorriso pequeno, mas carregado de algo que Gabriel não conseguia identificar completamente. Havia gentileza ali, mas também uma espécie de aprovação silenciosa. "Sou viúvo há 5 anos. Não tenho filhos. É só para mim mesmo", respondeu Sebastião. "E você, Gabriel? Conta-me um pouco sobre sua vida." A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Não estava acostumado com clientes que demonstravam interesse pessoal genuíno. "Bem, eu estou terminando a faculdade de administração. Trabalho aqui para conseguir pagar os estudos. Moro com minha mãe, ela trabalhou a vida toda para me dar essa oportunidade de estudar." Sebastião assentiu, absorvendo cada informação. "Que admirável. E sua mãe, em que ela trabalha?" "Ela foi empregada doméstica por muitos anos."
Agora está um pouco cansada, então estou tentando ajudar mais em casa, disse Gabriel com orgulho evidente na voz. Durante os próximos 40 minutos, Gabriel mostrou vários modelos para Sebastião, explicando características técnicas, valores, formas de pagamento e opcionais disponíveis. Sebastião fazia perguntas inteligentes, demonstrando conhecer muito sobre mecânica e funcionamento de automóveis. Gabriel ficou impressionado com o conhecimento do senhor idoso sobre motores, sistemas de freios e tecnologias automotivas. Fernando observava de longe do seu escritório envidraçado, claramente irritado com a quantidade de tempo que Gabriel estava dedicando àquele cliente improvável. De vez em quando fazia gestos impacientes na direção dos dois, mas Gabriel continuava atendendo Sebastião com dedicação total. "O senhor conhece bastante sobre carros", comentou Gabriel genuinamente impressionado. Sebastião sorriu novamente. "Quando se trabalha a vida toda, a gente aprende um pouco de tudo. Comecei muito novo, Gabriel. Aos 8 anos já estava ajudando meu pai em uma oficina mecânica. Aprendi que cada peça tem sua função e que quando você cuida bem das coisas, elas duram muito mais tempo." Havia algo hipnotizante na forma como Sebastião falava. Suas palavras eram simples, mas carregadas de experiência e sabedoria. Gabriel sentia que estava aprendendo algo importante, embora não conseguisse definir exatamente o que. "Senhor Sebastião, posso fazer uma pergunta?", disse Gabriel, hesitando um pouco. "Claro, meu jovem. Por que o senhor quer trocar o Fusquinha? Pelo que o senhor contou, parece que tem muito carinho por ele." Sebastião ficou alguns momentos em silêncio, olhando através das grandes janelas da concessionária para a rua movimentada lá fora. "Tenho carinho, sim, mas às vezes as coisas mudam e a gente precisa mudar junto. Minha esposa sempre dizia que eu era muito apegado às coisas velhas. Talvez seja a hora de honrar a memória dela fazendo algo diferente." Gabriel sentiu um aperto no coração. Havia uma tristeza profunda na voz de Sebastião, mas também uma determinação serena que o impressionava. "O senhor gostaria de fazer um test drive em algum modelo?", perguntou Gabriel. Sebastião olhou no relógio. "Acho que por hoje já foi suficiente. Preciso pensar um pouco sobre tudo que você me mostrou. Você tem um cartão? Gostaria de continuar essa conversa em outro dia." Gabriel apressou-se em pegar um cartão da empresa na recepção e entregou para Sebastião. "Claro, senhor Sebastião. Fico à disposição para quando quiser voltar. Foi um prazer conhecê-lo. O sentimento é recíproco, Gabriel. Você é um rapaz muito especial. Sua mãe deve ter muito orgulho de você." Sebastião apertou a mão de Gabriel mais uma vez, acenou para a recepcionista e caminhou em direção à porta. Gabriel o acompanhou até a saída, observando enquanto o senhor idoso caminhava calmamente até seu fusquinha amarelo. Houve algo naqueles poucos momentos que marcou Gabriel profundamente. Não conseguia explicar, mas sentia que acabara de conhecer alguém muito especial. Fernando emergiu de seu escritório assim que Sebastião saiu da concessionária, caminhando rapidamente em direção a Gabriel com uma expressão de irritação mal disfarçada. "Gabriel, preciso falar com você. Agora." Gabriel seguiu Fernando até o escritório envidraçado, sentindo o peso dos olhares dos outros vendedores sobre si. O ambiente dentro da sala estava tenso, com Fernando fechando a porta com mais força do que o necessário. O gerente caminhou até sua mesa de mogno, ajeitou alguns papéis desnecessariamente e então se virou para encarar Gabriel com uma expressão severa. "Gabriel, você está aqui há apenas 2 semanas", disse Fernando, sua voz controlada, mas carregada de autoridade. "Ainda está aprendendo nossos procedimentos, nossa clientela, nossa forma de trabalhar. Não entendo por que decidiu desafiar minha orientação ali fora." Gabriel engoliu seco, mas manteve-se firme. "Senhor Fernando, eu apenas ofereci atendimento a um cliente que estava interessado em nossos produtos. Não vi isso como desafio a nada." Fernando suspirou profundamente, caminhando até a janela que dava para o showroom. "Você tem muito que aprender sobre este negócio, Gabriel. Não é qualquer pessoa que entra aqui que representa uma oportunidade real de venda. Nós temos metas, quotas, objetivos. Tempo perdido com clientes improváveis é tempo que não dedicamos aos verdadeiros compradores."
Mas como sabemos quem são os verdadeiros compradores, se não oferecermos a todos o mesmo atendimento? Perguntou Gabriel, genuinamente curioso. Fernando se virou bruscamente. Experiência, rapaz. Anos trabalhando neste mercado. Você acha que aquele senhor com chinelas e roupa de brechó vai comprar um carro de 300 mil reais? Seja realista. Gabriel sentiu algo se revoltar dentro de si. Talvez ele não compre hoje, mas talvez volte outro dia. E mesmo que não compre, ele merece ser tratado com respeito. Não é isso que a empresa defende? A pergunta atingiu Fernando de forma inesperada. Por alguns segundos ele pareceu não saber o que responder. Havia algo na sinceridade de Gabriel que o desarmava, mesmo que não quisesse admitir. Gabriel, você tem potencial, disse Fernando, mudando ligeiramente o tom. Por isso estou tentando te orientar. Mas precisa entender que este é um negócio, não um trabalho social. Temos pressões, cobranças, resultados a atingir. Entendo, Sr. Fernando, mas acredito que podemos atingir nossos resultados sem perder nossa humanidade. Fernando ficou em silêncio por alguns momentos, tamborilando os dedos sobre a mesa. Havia algo na postura de Gabriel que lhe lembrava de si mesmo há muitos anos, quando também era jovem e idealista. Mas a vida havia lhe ensinado que idealismo não pagava as contas. Está bem, Gabriel. Mas da próxima vez, me consulte antes de dedicar tanto tempo a clientes que claramente não têm perfil para nossa loja. Gabriel assentiu, embora internamente discordasse completamente. Pode deixar, Sr. Fernando. Quando Gabriel saiu do escritório, o resto da tarde passou lentamente. Os outros vendedores o observavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Márcio, um vendedor de 35 anos que trabalhava na empresa há quase 8 anos, se aproximou dele durante o intervalo. Ei, novato, disse Márcio, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi que você teve uma conversinha com o Fernando por causa do velhinho das chinelas. Gabriel bebeu um gole de água do bebedouro, tentando manter a calma. Apenas atendi um cliente interessado em nossos carros. Márcio riu baixinho. Interessado? Gabriel, aquele cara mal tinha dinheiro para pagar o estacionamento. Você acha que uma pessoa que chega aqui com aquela aparência vai comprar alguma coisa? Como você pode saber disso sem conversar com ele? Retrucou Gabriel. Experiência, meu jovem. Experiência. Depois de alguns anos aqui, você aprende a identificar quem vale a pena. Gabriel sentiu o mesmo desconforto que havia sentido com Fernando. Era como se todos ali tivessem perdido a capacidade de enxergar as pessoas como seres humanos, reduzindo-as apenas ao potencial de compra. Naquela noite, Gabriel voltou para casa ainda pensando no encontro com Sebastião. Morava com sua mãe, Maria Aparecida, em uma casa pequena, mas bem cuidada no bairro São João Batista, a cerca de 40 minutos do centro da cidade. A casa tinha 2 quartos, uma sala modesta, cozinha e um pequeno quintal onde Maria Aparecida cultivava temperos e algumas flores. Gabriel encontrou sua mãe na cozinha, preparando o jantar. Maria Aparecida tinha 52 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, e mãos que contavam a história de uma vida dedicada ao trabalho. Apesar do cansaço que às vezes transparecia em seus olhos, ela sempre recebeu Gabriel com um sorriso caloroso. Como foi o trabalho hoje, filho? Perguntou Maria Aparecida, mexendo o feijão no fogão. Gabriel se sentou à mesa da cozinha, observando sua mãe se mover com a eficiência de quem havia cozinhado para outras famílias durante décadas. Complicado, mãe. Conheci um senhor muito especial hoje, mas os outros funcionários não gostaram da forma como o atendi. Maria Aparecida se virou, franzindo ligeiramente as sobrancelhas. O que aconteceu? Gabriel contou todos os detalhes do encontro com Sebastião, da atitude de Fernando, das reações dos colegas. Maria Aparecida ouvia em silêncio, ocasionalmente assentindo com a cabeça. Você fez certo, Gabriel, disse ela quando ele terminou. Nunca sabemos quem são as pessoas de verdade só olhando por fora. Eu trabalhei em muitas casas ao longo da vida e aprendi que, às vezes, as pessoas mais simples têm as histórias mais extraordinárias. Gabriel sentiu um alívio ao ouvir as palavras de apoio da mãe. Mas e se eu acabar perdendo o emprego por causa disso? Maria Aparecida parou de mexer o feijão e se virou completamente para olhar seu filho. Gabriel, eu trabalhei muito para te dar a oportunidade de estudar,
não para que você se tornasse uma pessoa que discrimina os outros. Se você perder esse emprego por fazer o que é certo, vamos encontrar outro, mas nunca perca seus valores. As palavras de Maria Aparecida tocaram profundamente Gabriel. Ele se levantou e abraçou sua mãe, sentindo a força e a sabedoria que ela havia cultivado ao longo de anos de luta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sebastião estava em seu apartamento modesto no bairro Centro-Sul. O apartamento tinha 2 quartos, sala simples, cozinha pequena e uma varanda que dava vista para as montanhas que cercavam Belo Horizonte. A decoração era básica, com móveis antigos mas bem conservados, e poucas fotografias espalhadas pela casa. Sebastião se sentou em sua poltrona preferida, uma peça de couro gasto que havia comprado há mais de 20 anos. Em suas mãos, segurava uma fotografia em moldura simples, que mostrava ele e uma mulher de sorriso doce, ambos mais jovens, abraçados em frente a uma igreja. A mulher era a Esperança, sua esposa falecida há 5 anos, vítima de uma doença que a levou depois de uma longa batalha. Esperança, minha querida, murmurou Sebastião para a fotografia. Hoje conheci um rapaz especial. Lembra quando você sempre me dizia para prestar atenção nas pessoas boas que aparecem em nosso caminho? Acho que encontrei uma delas. Sebastião colocou a fotografia sobre a mesinha ao lado da poltrona e pegou um caderno pequeno que sempre mantinha por perto. Era um caderno simples de capa azul, onde ele escrevia suas reflexões diárias. Há 5 anos desde a partida de Esperança, ele havia desenvolvido o hábito de registrar pensamentos importantes, pessoas especiais que conhecia e situações que lhe causavam reflexão. Abriu o caderno e começou a escrever com uma letra cuidadosa. 03 de janeiro. Visitei a concessionária Estrela Premium hoje. Fui tratado exatamente como esperava pela maioria das pessoas. Fernando Augusto Carvalho confirmou todas as minhas suspeitas sobre lugares assim. Mas conheci Gabriel Silva Mendes, um jovem que me surpreendeu. A bondade verdadeira nele. Sua mãe deve ser uma pessoa extraordinária para ter criado alguém assim. Sebastião fez uma pausa na escrita, pensando nas palavras de Gabriel sobre sua mãe. Havia algo na forma como o jovem falara sobre Maria Aparecida que lhe tocara profundamente. Era o mesmo amor e respeito que ele sempre havia sentido por Esperança. Continuou escrevendo. Gabriel me lembrou de mim mesmo quando era jovem, antes de aprender que o mundo pode ser cruel e desleal, antes de construir as defesas necessárias para sobreviver. Ele ainda tem aquela pureza que o mundo não conseguiu corromper. Preciso descobrir mais sobre este rapaz. Sebastião fechou o caderno e levantou-se para preparar um chá. Enquanto a água esquentava, ele olhou através da janela para a cidade que se estendia à sua frente. Belo Horizonte era sua casa há mais de 50 anos, mas às vezes ele se sentia como um estranho em meio a tanta pressa e individualismo. Seu telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Antônio, seu advogado há mais de 15 anos. Sebastião, boa noite. Como você está? Perguntou Antônio. Bem, Antônio. O que o traz ao telefone a esta hora? Queria conversar com você sobre aquela questão que discutimos na semana passada. Sobre suas intenções de fazer algumas aquisições. Você teve tempo de refletir? Sebastião sorriu para si mesmo. Antônio era um homem prudente, sempre preocupado com as decisões impulsivas que Sebastião às vezes tomava. Tive sim, Antônio. Na verdade, hoje tive uma experiência que me confirmou que estou no caminho certo. Sebastião contou a Antônio sobre sua visita à concessionária, omitindo apenas os nomes das pessoas envolvidas. Antônio ouvia com atenção, fazendo algumas perguntas específicas sobre a empresa e sua localização. Sebastião, você tem certeza disso? Este tipo de decisão pode ter consequências significativas para muitas pessoas. Tenho certeza, Antônio. Na verdade, nunca estive tão certo de algo em muito tempo. Quero que você comece a investigação sobre a estrutura societária da empresa. Discretamente, como sempre. Está bem, vou colocar nossa equipe para trabalhar nisso amanhã mesmo. Quanto tempo você quer que levemos? Não há pressa, Antônio, mas também não quero que demore demais. Quero entender completamente como funciona aquela empresa antes de tomar qualquer decisão definitiva. Após desligar o telefone, Sebastião terminou seu chá em silêncio.
Havia algo em movimento, algo que havia começado naquela manhã com uma simples visita a uma concessionária. Ele podia sentir que sua vida estava prestes a tomar uma direção completamente nova. Na manhã seguinte, Gabriel chegou cedo ao trabalho, determinado a manter sua postura profissional independentemente das pressões que poderia enfrentar. A concessionária estava silenciosa àquela hora, com apenas a equipe de limpeza finalizando os trabalhos noturnos. Gabriel aproveitou a tranquilidade para estudar melhor os catálogos dos veículos, atualizando-se sobre especificações técnicas e opcionais disponíveis. Queria estar preparado para qualquer cliente que pudesse aparecer, independentemente de sua aparência ou condição social. Por volta das 9 horas, quando a concessionária estava se preparando para a abertura oficial, Camila Carvalho chegou para mais um dia de trabalho na recepção. Camila tinha 26 anos, formada em contabilidade, e trabalhava na empresa há 3 anos para ajudar nas finanças familiares. Apesar de ser filha de Fernando, ela sempre havia se esforçado para manter uma postura profissional independente, evitando privilégios ou tratamentos especiais. Bom dia, Gabriel, cumprimentou Camila, organizando alguns documentos na recepção. Como foi sua primeira semana aqui? Gabriel olhou para ela com certa surpresa. Era a primeira vez que Camila iniciava uma conversa mais pessoal com ele. Tem sido interessante, respondeu diplomaticamente. Camila sorriu ligeiramente. Ouvi que você teve uma situação complicada ontem com meu pai. Gabriel sentiu o sangue acelerar. Não sabia até que ponto Camila concordava com as atitudes de Fernando e não queria criar mais problemas para si mesmo. Foi apenas um mal-entendido, disse Gabriel, tentando minimizar a situação. Gabriel, posso falar uma coisa com você? Perguntou Camila, olhando ao redor para ter certeza de que não havia ninguém por perto. Gabriel assentiu, intrigado. Eu vi como você atendeu aquele senhor ontem e quero que saiba que achei sua atitude correta. Infelizmente, meu pai às vezes se deixa levar pela pressão dos resultados e acaba esquecendo valores importantes. As palavras de Camila surpreenderam Gabriel completamente. Obrigado por dizer isso, Camila. Significa muito para mim. Todos nós precisamos trabalhar juntos aqui, Gabriel. E eu acredito que tratar todas as pessoas com respeito é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Gabriel sorriu, sentindo-se um pouco menos isolado naquele ambiente. Talvez tivesse encontrado uma aliada inesperada em Camila. Era exatamente nesse momento que Sebastião Pereira dos Santos estacionava seu fusquinha amarelo em frente à concessionária, pronto para dar continuidade a uma conversa que mudaria completamente o rumo de todas aquelas vidas. Sebastião entrou na concessionária pela segunda vez em 2 dias, mas desta vez com um olhar muito mais observador. Sua aparência continuava a mesma. Camisa branca simples, calça jeans desbotada, chinelas de borracha, mas algo havia mudado em sua postura. Havia uma determinação silenciosa que não estava presente no dia anterior. Gabriel o avistou imediatamente e caminhou ao seu encontro com um sorriso genuíno. Senhor Sebastião, que bom vê-lo novamente. Como está? Sebastião apertou a mão de Gabriel com firmeza. Estou bem, Gabriel. Dormi pensando em nossa conversa de ontem e decidi voltar para conhecer melhor os carros que você me mostrou. Claro, será um prazer continuar nosso atendimento, disse Gabriel, notando que alguns colegas já observavam a cena com expressões de desagrado. Desta vez, Sebastião demonstrou interesse mais específico pelos veículos. Fez perguntas técnicas detalhadas sobre motores, sistemas de transmissão, consumo de combustível e manutenção. Gabriel ficou impressionado com o conhecimento técnico do senhor idoso, que frequentemente corrigia ou complementava as informações que recebia. Este motor tem quantos cavalos de potência? Perguntou Sebastião, analisando o compartimento do motor de um sedã. 185 cavalos, senhor Sebastião, respondeu Gabriel. Sebastião fez um ruído de aprovação. E o torque? Gabriel consultou rapidamente o catálogo. 24,5 kg por metro. Interessante. Em que rotação atinge o pico de torque? A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Ele teve que consultar as especificações mais detalhadas para encontrar a resposta.
Havia algo na forma como Sebastião questionava que demonstrava conhecimento técnico profundo, muito além do que seria esperado de um aposentado comum. Fernando observava da porta de seu escritório, claramente irritado com a persistência de Gabriel em atender aquele cliente que considerava perda de tempo. Decidiu intervir mais uma vez. Gabriel, preciso que você atenda os clientes que acabaram de chegar, disse Fernando, aproximando-se dos dois e apontando para um casal bem vestido que examinava um SUV importado. Gabriel olhou na direção indicada e depois para Sebastião. Senhor Sebastião, você se importaria se eu atendesse rapidamente estes outros clientes? Depois volto para continuar nossa conversa. Sebastião sorriu calmamente. Não se preocupe, Gabriel. Vou dar uma caminhada por aqui, observar os carros sozinho. Pode atender seus outros clientes sem pressa. Gabriel se afastou relutante, deixando Sebastião livre para circular pela concessionária. Foi então que o senhor idoso começou a observar coisas que haviam passado despercebidas no dia anterior. Notou a forma como os vendedores se comportavam com diferentes tipos de clientes, como o staff de limpeza era tratado pelos funcionários e, principalmente, como Fernando conduzia seus negócios. Sebastião posicionou-se discretamente próximo ao escritório de Fernando e pôde ouvir parte de uma conversa telefônica que o gerente mantinha com alguém do outro lado da linha. Não se preocupe, está tudo sob controle, dizia Fernando em voz baixa. O dinheiro vai estar na sua conta na sexta-feira, como sempre. Só preciso que você continue fazendo vista grossa para algumas irregularidades nos relatórios. Sebastião franzira as sobrancelhas. Havia algo de suspeito naquela conversa, e sua experiência de décadas no mundo dos negócios lhe dizia que Fernando estava envolvido em alguma atividade questionável. A conversa de Fernando foi interrompida quando notou Sebastião próximo à porta de seu escritório. Rapidamente encerrou a ligação e saiu para confrontar o senhor idoso. Senhor, o que está fazendo aqui? Perguntou Fernando, tentando disfarçar a irritação. Apenas observando os carros, respondeu Sebastião calmamente. É uma concessionária muito interessante a sua. Havia algo no tom de Sebastião que fez Fernando se sentir desconfortável. Era como se o senhor idoso estivesse analisando muito mais do que apenas os veículos expostos. Se tem interesse em algum carro específico, posso orientá-lo sobre estabelecimentos mais adequados ao seu perfil, disse Fernando, repetindo a estratégia do dia anterior. Sebastião virou-se lentamente para encará-lo. Na verdade, Fernando, posso chamá-lo de Fernando, não é? Estou muito interessado nesta concessionária. Muito interessado mesmo. Algo na forma como Sebastião pronunciou essas palavras fez Fernando sentir um frio na espinha. Havia uma autoridade silenciosa no tom do senhor idoso que ele não conseguia explicar. Gabriel retornou nesse momento, tendo finalizado o atendimento ao casal de clientes. Senhor Sebastião, como posso continuar ajudando? Sebastião sorriu para Gabriel, mudando completamente sua expressão. Na verdade, Gabriel, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre o histórico desta empresa. Há quanto tempo funciona? Quem são os proprietários? Gabriel olhou surpreso para Fernando, sem saber se deveria responder a perguntas tão específicas. Fernando interveio rapidamente. Essas são informações empresariais que não costumamos divulgar para curiosos, disse Fernando com rispidez. Sebastião assentiu lentamente. Entendo. E sobre os funcionários? Há quanto tempo trabalham aqui? Como são os benefícios oferecidos? As perguntas continuavam a incomodar Fernando, que não conseguia entender por que um senhor aposentado estaria interessado em detalhes operacionais da empresa. Senhor, se não tem interesse real em comprar um veículo, preciso pedir que não interfira em nosso funcionamento. Sebastião olhou ao redor da concessionária como se estivesse avaliando cada detalhe. Seus olhos se detiveram nos outros funcionários, na forma como tratavam diferentes clientes, na organização do espaço. Era uma análise minuciosa que não passava despercebida. Gabriel, você poderia me mostrar os carros da área externa? Perguntou Sebastião. Claro, senhor Sebastião, temos alguns modelos interessantes no pátio. Os dois caminharam em direção à área externa, onde ficavam expostos alguns veículos seminovos e modelos para test drive. Fernando o seguiu a uma distância discreta, claramente desconfortável com a situação.
Do lado de fora, Sebastião continuou fazendo perguntas que demonstravam conhecimento técnico e empresarial surpreendente. Gabriel, quantos carros vocês vendem por mês, em média? Gabriel hesitou, não sabendo se deveria revelar informações tão específicas. Bem, não sei se posso... Não se preocupe, disse Sebastião compreensivamente. Era apenas curiosidade. Você sabe, trabalho com números há muitos anos. Força do hábito. Gabriel se interessou pela informação. O senhor trabalha com o quê, senhor Sebastião? Sebastião ficou alguns momentos em silêncio, observando um grupo de funcionários que organizava os carros do pátio. Trabalhei com muitas coisas ao longo da vida, Gabriel. Comecei vendendo quitutes na rua quando era criança. Depois fui office boy, balconista, vendedor, supervisor. Você entende. Gabriel assentiu, impressionado com a trajetória de Sebastião. E agora está aposentado? Digamos que estou em uma fase de transição, respondeu Sebastião misteriosamente. Naquele momento, um fusquinha idêntico ao de Sebastião passou pela rua em frente à concessionária. Sebastião o observou com atenção e suspirou profundamente. Gabriel, posso lhe perguntar uma coisa pessoal? Disse Sebastião. Claro, senhor Sebastião. Você acredita que as pessoas podem mudar? Que alguém que sempre viveu de uma forma pode, em algum momento da vida, decidir viver de maneira completamente diferente? A pergunta pegou Gabriel de surpresa pela profundidade. Bem, eu acredito que sim. Acho que a vida está sempre nos dando oportunidades de crescer e mudar. Sebastião sorriu, claramente satisfeito com a resposta. Sua mãe ensinou bem a você, Gabriel. Durante os próximos minutos, Sebastião continuou observando o funcionamento da concessionária com atenção de detetive. Notou como os funcionários de limpeza eram tratados, como as comissões eram calculadas, como os clientes de diferentes classes sociais eram recebidos. Fernando, por sua vez, estava fazendo algumas ligações do seu escritório. Sebastião conseguiu perceber que ele estava nervoso, falando em voz baixa e olhando constantemente na direção onde estava com Gabriel. Senhor Sebastião, o senhor tem alguma preferência específica de cor? Perguntou Gabriel, tentando retomar o foco na venda. Sebastião voltou sua atenção para Gabriel. Na verdade, Gabriel, prefiro cores discretas. Nunca gostei de ostentação. Minha esposa sempre dizia que as coisas mais valiosas da vida são as mais simples. Gabriel sorriu. Sua esposa parece ter sido uma pessoa sábia. Era assim. Esperança sempre me ensinou a valorizar as pessoas pela bondade delas, não pela aparência ou posição social. O nome da esposa de Sebastião ficou gravado na memória de Gabriel. Havia algo tocante na forma como ele falava dela, com tanto amor e saudade. Sebastião, de repente, parou e se virou para Gabriel. Gabriel, posso fazer uma pergunta que pode parecer estranha? Pode, senhor Sebastião. Se você tivesse poder para mudar alguma coisa nesta empresa, o que mudaria? Gabriel ficou surpreso com a pergunta. Fernando estava se aproximando naquele momento, claramente tentando ouvir a conversa. Bem, respondeu Gabriel cuidadosamente, eu acho que todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito, independentemente de sua aparência. E acredito que um atendimento humanizado é o melhor negócio que existe. Sebastião assentiu approvingly. E você acha que seria possível criar uma empresa onde esses valores fossem realmente praticados? Gabriel olhou rapidamente para Fernando, que agora estava bem próximo, e depois para Sebastião. Eu acredito que sim. Seria difícil, mas possível. Fernando interrompeu a conversa naquele momento. Gabriel, preciso que você organize os catálogos da recepção. E, senhor, disse dirigindo-se a Sebastião, se não tem intenção real de comprar, preciso pedir que não atrapalhe o trabalho dos meus funcionários. Sebastião olhou Fernando diretamente nos olhos. Havia algo naquele olhar que fez o gerente recuar involuntariamente. Não se preocupe, Fernando. Estou terminando minha visita por hoje. Gabriel se despediu de Sebastião com um aperto de mão caloroso. Foi um prazer conversar com o senhor novamente, senhor Sebastião. O prazer foi meu, Gabriel. Você é um jovem excepcional. Tenho certeza de que terá muito sucesso na vida. Sebastião caminhou calmamente até seu fusquinha, mas antes de entrar no carro virou-se mais uma vez para observar a concessionária. Seu olhar percorreu cada detalhe da fachada, como se estivesse memorizing every detail. Dentro de seu carro,
Sebastião pegou o celular e discou um número familiar. Antônio, sou eu. Pode acelerar aquela investigação que conversamos? Quero todas as informações sobre a Estrela Premium o mais rápido possível. Houve algo hoje que mudou sua opinião? Perguntou Antônio. Digamos que confirmei todas as minhas suspeitas. Esta empresa precisa de uma mudança urgente de direção. Entendido. Vou colocar toda a equipe trabalhando nisso. Em uma semana, teremos o relatório completo. Sebastião desligou e ficou alguns minutos observando o movimento da concessionária através do para-brisa de seu Fusquinha. Havia tomado uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de todas as pessoas que trabalham naquele local. Dentro da concessionária, Fernando convocou uma reunião urgente com todos os vendedores. Pessoal, preciso conversar com vocês sobre aquele senhor que tem aparecido aqui nos últimos dias. Não quero mais ninguém perdendo tempo com ele. Se voltar, direcionem para mim pessoalmente. Gabriel levantou a mão. Senhor Fernando, ele parece genuinamente interessado. Por que não podemos atendê-lo normalmente? Gabriel, você ainda não entendeu como funciona este negócio, respondeu Fernando rispamente. Aquele homem está claramente apenas passeando, perdendo nosso tempo. E tempo é dinheiro aqui. Camila, da recepção, observava a reunião em silêncio, mas suas expressões demonstravam desconforto com a postura do pai. A partir de amanhã, continuou Fernando, quero que todos se concentrem nos clientes com real potencial de compra. Temos metas a cumprir e não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar energia. Gabriel saiu da reunião profundamente incomodado. Algo lhe dizia que Sebastião era muito mais do que aparentava e que Fernando estava cometendo um erro grave ao desrespeitá-lo daquela forma. Naquela noite, enquanto Gabriel contava para sua mãe sobre o segundo encontro com Sebastião, do outro lado da cidade, Sebastião estava em uma reunião very different. Em um escritório elegante no bairro Savassi, Sebastião se sentava à mesa de uma sala de conferências junto com 3 advogados e 2 contadores. Todos usavam ternos caros e tratavam Sebastião com evidente respeito, um contraste gritante com o tratamento que ele recebera na concessionária. Senhor Santos, dizia um dos advogados, a estrutura de aquisição que propusemos mantém total sigilo sobre sua identidade. A compra será feita através da holding e os atuais proprietários não saberão quem é o verdadeiro comprador até que você decida se revelar. Sebastião assentiu, folheando os documentos sobre a mesa. E quanto tempo levaríamos para finalizar a transação? Se todos os documentos estiverem em ordem, não mais do que 15 dias úteis, respondeu outro advogado. Perfeito. Quero que procedam com a máxima discrição. E lembrem-se, ninguém na empresa pode saber minha identidade até que eu tome essa decisão. Enquanto os advogados organizavam os papéis, Sebastião olhava através da janela do escritório para as luzes da cidade que se espalhavam até o horizonte. Em pouco tempo, seria o dono da concessionária onde havia sido humilhado. Mas sua vingança seria diferente de tudo que Fernando poderia imaginar. 2 semanas se passaram sem que Sebastião aparecesse na concessionária. Gabriel se pegava olhando para a entrada sempre que ouvia o barulho de algum carro mais antigo na rua, esperando ver o Fusquinha amarelo e o sorriso gentil do senhor idoso. Havia algo naquele homem que havia marcado profundamente o jovem vendedor, uma sabedoria tranquila e uma bondade que contrastavam drasticamente com o ambiente competitivo da empresa. Fernando, por outro lado, parecia aliviado com a ausência do que considerava um perturbador. Havia retomado sua rotina normal de pressionar os vendedores por resultados, tratando clientes de forma seletiva e mantendo seu esquema de irregularidades que Sebastião havia inadvertidamente descoberto. Na manhã de uma segunda-feira chuvosa, Gabriel chegou ao trabalho para encontrar a concessionária em estado de agitação incomum. Camila estava na recepção com uma expressão preocupada, e os outros vendedores conversavam em grupos, sussurrando entre si. O que está acontecendo? Perguntou Gabriel para Márcio. Márcio olhou ao redor antes de responder em voz baixa. Parece que a empresa foi vendida. Fernando recebeu uma ligação do escritório da matriz na sexta-feira à noite. Os novos donos vão se apresentar hoje. Gabriel sentiu o estômago se apertar. Mudanças de proprietário geralmente significavam demissões,
reestruturações, alterações radicais. E ele, sendo o funcionário mais novo, provavelmente seria um dos primeiros a sair. Você sabe quem comprou? Perguntou Gabriel. Ninguém sabe. Aparentemente foi uma aquisição muito discreta, através de uma empresa de investimentos. Fernando está nervoso desde sexta-feira. Mal dormiu no fim de semana. Gabriel olhou na direção do escritório de Fernando e, de fato, o viu caminhando de um lado para outro, falando ao telefone com gestos agitados. Havia algo de desespero em seus movimentos que Gabriel nunca havia visto antes. Camila se aproximou deles. Gabriel, meu pai quer falar com toda a equipe em 15 minutos na sala de reuniões. A sala de reuniões da concessionária era pequena, com uma mesa de madeira que acomodava no máximo 10 pessoas. Todos os funcionários se apertaram no espaço, criando uma atmosfera tensa e claustrofóbica. Fernando entrou por último, claramente sem ter dormido bem, com o terno amarrotado e o cabelo despenteado. Pessoal, começou Fernando, tentando manter a voz firme, como vocês já devem ter ouvido, a empresa passou por uma mudança de controle acionário. Os novos proprietários vão se apresentar hoje, às 10 horas da manhã. Gabriel olhou no relógio da parede. Faltavam apenas 20 minutos. Não sabemos exatamente o que esperar, continuou Fernando, mas quero que todos se comportem profissionalmente. Mantenham suas rotinas normais, atendam os clientes com qualidade e aguardem instruções dos novos gestores. Havia algo na voz de Fernando que não condizia com suas palavras. Era como se ele soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer, mas não conseguisse expressar seus temores. Alguém sabe algo sobre os novos donos? Perguntou Sandra, uma vendedora que trabalhava na empresa há 4 anos. Fernando hesitou. Apenas que a aquisição foi feita por uma holding de investimentos. Aparentemente, são pessoas com experiência no setor automotivo. A reunião terminou com todos retornando às suas atividades, mas o clima de tensão permanecia no ar. Gabriel tentou se concentrar em organizar sua mesa de trabalho, mas seus pensamentos estavam acelerados. Havia trabalhado tanto para conseguir aquele emprego e agora tudo poderia mudar completamente. Às 10 horas em ponto, um carro preto com vidros fumês parou em frente à concessionária. Gabriel, assim como todos os outros funcionários, observou discretamente enquanto 2 pessoas desceram do veículo. Um homem de terno elegante, claramente um executivo, e Gabriel sentiu o coração acelerar quando reconheceu a segunda pessoa. Era Sebastião Pereira dos Santos, mas havia algo diferente nele. Embora ainda usasse roupas simples, sua postura era completamente diferente. Havia uma autoridade natural em seus movimentos, uma confiança silenciosa que Gabriel não havia percebido anteriormente. Os 2 homens entraram na concessionária e o executivo se dirigiu diretamente à recepção. Bom dia, disse ele para Camila. Somos os novos proprietários da empresa. Gostaríamos de falar com o senhor Fernando Augusto Carvalho. Camila, claramente nervosa, pegou o telefone interno. Papai, os novos donos estão aqui. Fernando emergiu de seu escritório, tentando assumir sua postura autoritária habitual, mas Gabriel podia ver suas mãos tremendo ligeiramente. Quando seus olhos se encontraram com os de Sebastião, Fernando ficou visivelmente pálido. Senhor Fernando, disse o executivo, meu nome é Antônio Ribeiro, advogado representando os novos proprietários. Este é o senhor Sebastião Pereira dos Santos, atual presidente do conselho administrativo da empresa. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sebastião, o senhor humilde que havia sido tratado com desprezo, era na verdade o novo dono da concessionária. Fernando tentou estender a mão para cumprimentar Sebastião, mas seus movimentos eram rígidos e desajeitados. Muito prazer, senhor Santos. Eu sou Fernando, o gerente geral. Espero que possamos... Sebastião interrompeu com um gesto suave da mão. Senhor Fernando, nós já nos conhecemos. Estive aqui várias vezes nas últimas semanas, observando como sua empresa funciona. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os funcionários haviam parado suas atividades para observar a cena, embora fingissem estar trabalhando. Gabriel sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Fernando tentou sorrir, mas o resultado foi uma expressão grotesca de nervosismo. Desculpe, Sr. Santos,
mas não me lembro de... Sebastião caminhou calmamente até o centro do showroom, suas mãos entrelaçadas às costas, exatamente como havia feito durante suas visitas anteriores. Lembro-me perfeitamente de nossas conversas, Fernando, especialmente daquela em que você sugeriu que eu procurasse estabelecimentos mais adequados ao meu orçamento. O constrangimento de Fernando era visível para todos. Gotas de suor começavam a aparecer em sua testa e ele passava as mãos nervosamente pelos cabelos. Sebastião continuou sua caminhada lenta pelo showroom, observando cada detalhe. Também me lembro de como apenas um de seus funcionários me tratou com respeito e profissionalismo. Todos os olhares se voltaram para Gabriel, que sentiu o rosto esquentar. Sebastião parou em frente a ele e sorriu com a mesma gentileza que havia demonstrado em seus encontros anteriores. «Gabriel, como você está?» perguntou Sebastião, como se fosse o encontro mais natural do mundo. Gabriel estava sem palavras. Conseguiu apenas murmurar: «Senhor Sebastião, eu não sabia...» Sebastião riu suavemente. Claro que não sabia. Essa era a ideia. Queria conhecer verdadeiramente como esta empresa funciona, como os funcionários tratam os clientes, quais são os valores reais praticados aqui. Antônio, o advogado, aproximou-se com uma pasta de documentos. «Senhor Santos, gostaria de começarmos com a reunião administrativa?» Sebastião assentiu. «Sim, Antônio, mas antes quero conversar individualmente com todos os funcionários, começando pelo senhor Fernando. A próxima hora foi tensa para toda a equipe.» Sebastião e Antônio se instalaram na sala de reuniões e começaram a chamar os funcionários um por um. Fernando foi o primeiro, e quando saiu da sala 20 minutos depois, estava visivelmente abalado. Gabriel aguardou sua vez com um nervosismo crescente. Não sabia o que esperar daquela conversa, nem se continuaria trabalhando ali. Quando finalmente foi chamado, Gabriel entrou na sala encontrando Sebastião sentado calmamente à mesa, com uma expressão serena. «Gabriel, sente-se», disse Sebastião. «Quero que você saiba que esta conversa não é um interrogatório. É simplesmente uma oportunidade para nos conhecermos melhor.» Gabriel se sentou na ponta da cadeira, tenso. «Primeiramente», continuou Sebastião, «quero agradecer pela forma como você me atendeu. Em um mundo onde as pessoas frequentemente julgam pelas aparências, encontrar alguém como você é verdadeiramente especial.» «Senhor Sebastião, eu apenas fiz meu trabalho», disse Gabriel timidamente. «Não, Gabriel. Você fez muito mais do que isso. Você me tratou com dignidade quando outros me humilharam. Mostrou interesse genuíno em me ajudar, mesmo quando seus colegas zombavam. E, mais importante, demonstrou valores sólidos em um ambiente que claramente não os valoriza.» Gabriel começou a relaxar ligeiramente. Havia uma tranquilidade na presença de Sebastião que o acalmava. «Conte-me sobre seus planos para o futuro», pediu Sebastião. «O que você espera alcançar na vida?» Gabriel respirou fundo. «Quero terminar minha faculdade de administração, senhor Sebastião. Minha mãe trabalhou muito para me dar essa oportunidade e não posso desperdiçá-la. Sonho em um dia ter meu próprio negócio, algo onde eu possa aplicar valores humanos e ainda assim obter sucesso.» Sebastião assentiu approvingly. «E sua mãe, Gabriel? Conte-me sobre ela.» «Minha mãe é a pessoa mais forte que conheço», respondeu Gabriel com emoção evidente na voz. «Trabalhou como empregada doméstica a vida toda para me criar e me dar educação. Ela sempre me ensinou que não importa quanto dinheiro a pessoa tem, mas sim o caráter que demonstra.» Sebastião ficou em silêncio por alguns momentos, claramente emocionado. «Gabriel, você sabe por que comprei esta empresa?» Gabriel balançou a cabeça negativamente. «Porque acredito que negócios podem ser bem-sucedidos sem perder a humanidade. Porque tenho certeza de que tratar as pessoas com respeito não apenas é moralmente correto, mas também é o melhor negócio possível. E porque encontrei em você a prova de que ainda existem pessoas jovens com valores sólidos.» Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não conseguia processar completamente tudo o que estava acontecendo. «Gabriel, eu gostaria de fazer uma proposta para você», disse Sebastião, inclinando-se ligeiramente para a frente. «Que tal se tornasse nosso novo gerente-geral?» A pergunta ecoou na sala como um trovão. Gabriel ficou completamente mudo, certo de que havia entendido errado.
Senhor Sebastião, eu não entendi. O senhor está oferecendo... Estou oferecendo a gerência geral desta concessionária para você, Gabriel, com salário compatível, participação nos lucros e, principalmente, liberdade para implementar os valores que acredita. Gabriel estava em choque. Mas, senhor Sebastião, eu só tenho 23 anos. Nunca gerenciei nada na vida. Nem mesmo terminei a faculdade. Sebastião sorriu. Gabriel, experiência se adquire. Conhecimento técnico se aprende. Mas caráter, valores, isso ou a pessoa tem, ou não tem. E você tem. Gabriel sentiu como se estivesse vivendo um sonho. Mas e o senhor Fernando? Sebastião suspirou. Fernando será dispensado. Não apenas pelo tratamento que me ofereceu, mas principalmente porque descobrimos irregularidades graves em sua gestão. Como assim? Perguntou Gabriel assustado. Antônio interveio. Gabriel, nossos auditores descobriram que Fernando desviava comissões dos vendedores, manipulava relatórios de vendas e tinha acordos irregulares com fornecedores. Ele será demitido por justa causa. Gabriel se recostou na cadeira, tentando processar todas aquelas informações. Gabriel, disse Sebastião suavemente, sei que é muito para processar. Não precisa me dar uma resposta agora. Converse com sua mãe, pense com calma, mas saiba que acredito genuinamente em seu potencial. Gabriel engoliu seco. Senhor Sebastião, posso fazer uma pergunta? Claro. Quem é o senhor realmente? Como conseguiu comprar esta empresa? Sebastião se recostou na cadeira, um sorriso nostálgico surgindo em seu rosto. Essa é uma longa história, Gabriel. Mas posso resumir. Sou alguém que começou vendendo quitutes na rua aos 8 anos de idade e, ao longo de 60 anos de trabalho, construiu um grupo empresarial. Alguém que nunca esqueceu suas origens e nunca perdeu a capacidade de reconhecer bondade genuína quando a encontra. Gabriel saiu da sala de reuniões com a mente revolucionada. Do lado de fora, encontrou os colegas aguardando notícias, e Camila com uma expressão particularmente ansiosa. E aí, Gabriel? Perguntou Márcio. O que eles quiseram? Gabriel olhou para todos ainda processando. Não conseguia encontrar palavras para explicar o que havia acabado de acontecer. A única coisa que sabia com certeza era que sua vida havia mudado completamente naquela manhã chuvosa de segunda-feira. Gabriel chegou em casa naquela noite em estado de choque total. Durante todo o trajeto de ônibus, havia tentado processar os acontecimentos do dia, mas sua mente parecia incapaz de aceitar a realidade. O senhor humilde que havia defendido na concessionária era, na verdade, um empresário poderoso que acabara de comprar a empresa e lhe oferecera o cargo mais alto da hierarquia. Maria Aparecida estava na cozinha preparando o jantar quando Gabriel entrou pela porta, com uma expressão que ela nunca havia visto no rosto do filho. Havia uma mistura de confusão, emoção e incredulidade que a preocupou imediatamente. Gabriel, o que aconteceu? Perguntou Maria Aparecida, largando a colher de pau e se aproximando do filho. Você perdeu o emprego? Gabriel se sentou à mesa da cozinha, passou as mãos pelo cabelo e olhou para a mãe. Mãe, o senhor Sebastião que eu contei para a senhora, ele comprou a concessionária. Maria Aparecida franziu as sobrancelhas confusa. Como assim comprou? Ele é o novo dono, mãe. Apareceu hoje de manhã com advogados, documentos, tudo. E não é só isso. Ele me ofereceu a gerência geral da empresa. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho do feijão borbulhando no fogão. Maria Aparecida se sentou lentamente na cadeira ao lado do filho, tentando compreender o que havia escutado. Gabriel, você está falando sério? Perguntou ela com voz sussurrada. Completamente sério, mãe. Ainda não consigo acreditar. O homem que foi humilhado pelo Fernando, que todos trataram mal, era na verdade um empresário que estava testando como a empresa funcionava. Maria Aparecida levou a mão ao peito, emocionada. Meu Deus, Gabriel, e você? O que respondeu? Que ia pensar, que precisava conversar com a senhora. Mãe, eu não sei o que fazer. Tenho 23 anos, nunca gerenciei nem uma barraquinha de limonada. Como posso administrar uma concessionária inteira? Maria Aparecida pegou as mãos do filho entre as suas, mãos calejadas por décadas de trabalho doméstico. Gabriel,
Você lembra quando começou a trabalhar aos 16 anos no supermercado? Disse que não sabia fazer nada, que tinham contratado a pessoa errada. E o que aconteceu? Em 3 meses eu era um dos melhores funcionários, respondeu Gabriel, lembrando-se. E quando começou a faculdade? Disse que nunca ia conseguir acompanhar os colegas porque eles tinham estudado em escolas melhores. Mas consegui, e até me destaquei em algumas matérias, admitiu Gabriel. Maria Aparecida sorriu com ternura. Filho, competência não é sobre idade ou experiência. É sobre caráter, dedicação e vontade de aprender. Esse senhor Sebastião não escolheu você por acaso. Ele viu algo especial em você. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas, mãe, e se eu não conseguir? E se decepcionar todo mundo? Então você aprende e tenta de novo, disse Maria Aparecida com firmeza. Gabriel, eu trabalhei a vida inteira para pessoas que às vezes me tratavam mal, que achavam que por eu ser empregada doméstica eu era menos importante. Mas sempre soube que meu valor não estava no que eu fazia, mas em quem eu era. As palavras da mãe tocaram profundamente Gabriel. Havia uma sabedoria em Maria Aparecida que nenhuma universidade poderia ensinar. Mãe, o senhor Sebastião me perguntou sobre a senhora. Quando contei sua história, ele ficou emocionado. Disse que meus valores vêm da educação que a senhora me deu. Maria Aparecida se emocionou. Você sabe, Gabriel, passei anos limpando casas, cuidando de crianças de outras pessoas, servindo jantares que não podia pagar, mas sempre acreditei que um dia essa dedicação seria recompensada. Talvez não em mim, mas em você. Gabriel abraçou a mãe, sentindo toda a força e amor que ela sempre lhe transmitira. Mãe, se eu aceitar essa proposta, você nunca mais vai precisar trabalhar para ninguém. Maria Aparecida se afastou ligeiramente para olhar nos olhos do filho. Gabriel, não aceite essa proposta por mim. Aceite porque você acredita que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Aceite porque você tem valores que podem transformar aquela empresa. Naquela mesma noite, Sebastião estava em seu apartamento modesto, sentado em sua poltrona de couro, olhando a fotografia de Esperança. O dia havia sido emocionalmente intenso, mas ele sentia uma paz que não experimentava há muito tempo. Esperança, minha querida, murmurou para a fotografia. Hoje comecei a cumprir a promessa que fiz para você. Encontrei alguém especial, alguém que me lembrou porque é importante nunca esquecer nossas origens. Sebastião pegou seu caderno azul e começou a escrever. Hoje revelei minha identidade para os funcionários da concessionária. Ver a expressão de Fernando quando descobriu quem eu era deveria me dar satisfação, mas na verdade senti apenas tristeza. Quantas oportunidades ele perdeu de ser uma pessoa melhor. Gabriel, por outro lado, me encheu de esperança. Há bondade genuína naquele jovem, o tipo de bondade que pode transformar um negócio inteiro. Sebastião fez uma pausa na escrita, lembrando-se da conversa com Gabriel. Ofereci a ele a gerência da empresa. Sei que é muito jovem, que não tem experiência, mas experiência sem caráter é inútil, enquanto caráter com disposição para aprender pode mover montanhas. Esperança sempre dizia que as pessoas certas apareceram em nossas vidas quando estamos prontos para reconhecê-las. Na manhã seguinte, a concessionária estava envolta em uma atmosfera surreal. A notícia da demissão de Fernando havia se espalhado rapidamente e todos sabiam que Gabriel havia sido oferecido o cargo de gerente-geral. As reações eram mistas. Alguns colegas estavam genuinamente felizes por Gabriel, enquanto outros demonstravam inveja mal disfarçada. Márcio foi um dos primeiros a abordar Gabriel. Então, é verdade que você vai ser nosso novo chefe? Perguntou com um tom que não era completamente amigável. Ainda não decidi, Márcio, respondeu Gabriel honestamente. Cara, você tem 23 anos. Vai mandar em pessoas que trabalham aqui há anos. Não acha meio estranho? Gabriel sentiu o peso das palavras. Era exatamente esse tipo de pressão que o deixava inseguro sobre aceitar a proposta. Camila se aproximou naquele momento, carregando uma caixa com os pertences pessoais do pai. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas ela se esforçava para manter a compostura. Gabriel, posso falar com você? Perguntou ela. Gabriel a seguiu até um canto mais reservado da concessionária.
Camila colocou a caixa no chão e respirou fundo antes de falar. Gabriel, quero que você saiba que não culpo você por nada do que aconteceu com meu pai. Ele cometeu erros graves e as consequências são responsabilidade dele. Gabriel ficou surpreso com a maturidade de Camila. Camila, eu sinto muito por tudo isso. Sei que deve ser difícil para você. É difícil, admitiu ela, mas também é uma oportunidade de recomeço, para ele e para mim. Gabriel, se você aceitar a gerência, quero que saiba que pode contar comigo. Conheço bem os processos administrativos da empresa e acredito nos valores que você demonstra. A conversa com Camila foi como um bálsamo para Gabriel. Ter o apoio de alguém que conhecia intimamente o funcionamento da empresa era fundamental. Por volta do meio-dia, Sebastião chegou à concessionária acompanhado de Antônio e uma equipe de auditores. Gabriel observou como Sebastião cumprimentava cada funcionário pessoalmente, perguntava sobre suas famílias, demonstrava interesse genuíno em conhecer cada pessoa. Gabriel, disse Sebastião aproximando-se dele, você teve tempo de pensar em nossa conversa? Gabriel respirou fundo. Senhor Sebastião, conversei com minha mãe ontem à noite. Ela me disse coisas importantes sobre aceitar desafios e sobre fazer a diferença na vida das pessoas. Sebastião sorriu. Sua mãe é uma mulher sábia. E qual foi sua conclusão? Gabriel olhou ao redor da concessionária, vendo os colegas que tentavam disfarçar que estavam observando a conversa. Senhor Sebastião, aceito sua proposta, mas com uma condição. Sebastião levantou as sobrancelhas interessado. Qual condição? Quero que me dê tempo para aprender. Quero que me oriente, que me ensine o que for necessário. Não quero decepcionar a confiança que o senhor está depositando em mim. Sebastião estendeu a mão para Gabriel. Temos um acordo, Gabriel. Vou estar ao seu lado sempre que precisar. O aperto de mão entre os dois foi observado por todos os funcionários, marcando simbolicamente o início de uma nova era na concessionária. Antônio se aproximou com alguns documentos. Gabriel, se puder assinar estes contratos, podemos formalizar sua nova posição. Enquanto Gabriel lia os documentos, ficou impressionado não apenas com o salário oferecido, 3 vezes maior do que ganhava como vendedor, mas principalmente com as condições: participação nos lucros, plano de saúde estendido para a família e verbas para concluir sua educação. Senhor Sebastião, disse Gabriel olhando para os contratos, essas condições são muito generosas. Gabriel, respondeu Sebastião, quando investimos em pessoas certas, o retorno sempre supera o investimento. Após assinar os contratos, Gabriel se tornou oficialmente o novo gerente-geral da concessionária Estrela Premium. Sebastião reuniu todos os funcionários no showroom para fazer o anúncio oficial. Pessoal, disse Sebastião com sua voz calma, mas autoritária, quero apresentar formalmente Gabriel Silva Mendes como o novo gerente-geral desta empresa. Sei que pode parecer uma escolha incomum, considerando sua idade e tempo de empresa, mas posso garantir que não há pessoa mais qualificada para liderar vocês. Alguns funcionários aplaudiram entusiasticamente, outros o fizeram de forma mais contida, mas todos demonstraram pelo menos respeito pela decisão. Gabriel, continuou Sebastião, a partir de agora, você tem autoridade total sobre as operações diárias da empresa. Qualquer mudança significativa que queira implementar, apenas me consulte, mas confio plenamente em seu julgamento. Gabriel sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma energia positiva que nunca havia experimentado. Obrigado a todos pela confiança. Sei que será um desafio, mas acredito que juntos podemos tornar esta empresa um exemplo no setor. Durante a tarde, Gabriel passou por uma transição surrealista. De manhã era apenas um vendedor jovem. À tarde estava sentado no escritório, que até algumas horas antes pertencia a Fernando. Camila o ajudou a organizar os materiais, explicando sistemas, processos e rotinas administrativas. Gabriel, disse ela, enquanto organizavam alguns arquivos. Posso dar uma sugestão? Claro, Camila. Vou precisar de toda a ajuda possível. Comece devagar. Observe como as coisas funcionam antes de fazer mudanças grandes. E, principalmente, seja você mesmo. Foi sua autenticidade que impressionou o Sr. Sebastião. Gabriel assentiu, grato pelo conselho.
Camila, posso perguntar uma coisa? O que você vai fazer agora que seu pai foi demitido? Camila sorriu pela primeira vez naquele dia. Na verdade, o Sr. Sebastião me ofereceu uma promoção. Vou ser a nova coordenadora administrativa. Aparentemente, ele ficou impressionado com meu trabalho e minha postura durante essa transição. Gabriel sentiu uma alegria genuína pela colega. Que ótimo, Camila, você merece. No final do dia, quando a concessionária estava fechando, Sebastião se aproximou de Gabriel para uma conversa privada. Como se sente, Gabriel? Perguntou Sebastião. Assustado, animado, grato, inseguro. Tudo ao mesmo tempo, respondeu Gabriel honestamente. Sebastião riu suavemente. É exatamente assim que deveria se sentir. Gabriel, quero compartilhar algo com você. Quando eu tinha sua idade, também recebi uma oportunidade que parecia maior do que minhas capacidades. Um senhor idoso, dono de uma pequena oficina mecânica, decidiu me promover a supervisor, mesmo eu sendo o funcionário mais novo. Gabriel prestou atenção total. Eu estava aterrorizado, continuou Sebastião. Achava que não merecia, que os outros funcionários iam me desrespeitar. Mas aquele homem me disse algo que nunca esqueci. Sebastião, você não foi escolhido pelo que já sabe, mas pelo que pode aprender. E, principalmente, pelo tipo de pessoa que é. Gabriel sentiu um arrepio ao ouvir essas palavras. Sabe o que aconteceu com aquele senhor que me deu a primeira oportunidade? Perguntou Sebastião. Gabriel balançou a cabeça negativamente. Sebastião sorriu com nostalgia. Ele se chamava Antônio Silva Mendes. E havia me contado que seu maior sonho era ver o neto se tornar um empresário de sucesso. Gabriel sentiu como se o mundo tivesse parado. O sobrenome, a história, a idade, uma suspeita terrível e maravilhosa começou a se formar em sua mente. Senhor Sebastião, murmurou Gabriel. Qual era o nome completo desse senhor? Antônio Silva Mendes. Ele faleceu há 10 anos, mas sempre fala sobre seu neto Gabriel, filho de Maria Aparecida, que estava estudando para ter um futuro melhor. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriel. Senhor Sebastião, aquele era meu avô. Gabriel não conseguiu dormir naquela noite. A revelação sobre a conexão entre Sebastião e seu avô havia abalado completamente seu mundo. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, lembrando-se das poucas histórias que sua mãe havia contado sobre Antônio Silva Mendes, que morrera quando Gabriel tinha apenas 13 anos. Lembrava-se vagamente do avô, um homem alto, magro, com mãos sempre manchadas de graxa, que falava pouco, mas sempre com sabedoria. Gabriel recordava especialmente de uma tarde em que o avô o havia levado até sua pequena oficina mecânica no bairro São João Batista. Era um lugar simples, com cheiro de óleo e metal, mas havia algo de mágico na forma como Antônio trabalhava com os carros. Naquela época, Gabriel tinha apenas 8 anos e não entendia muito sobre motores, mas se lembrava perfeitamente de seu avô dizendo: Gabriel, meu neto, um dia você vai ser alguém importante. Tenho certeza disso. Só não esqueça nunca de onde veio e de quem o ajudou pelo caminho. Na manhã seguinte, Gabriel chegou cedo à concessionária, ainda processando as emoções da noite anterior. Encontrou Sebastião já no local, conversando com Antônio, o advogado, sobre algumas reformas que pretendia fazer no espaço. Bom dia, Gabriel, cumprimentou Sebastião com seu sorriso gentil habitual. Como dormiu? Para ser honesto, não consegui dormir muito, respondeu Gabriel. Ainda estou processando tudo que descobri ontem. Sebastião assentiu compreensivamente. Imagino. Também fiquei emocionado quando fiz a conexão. Seu avô foi fundamental na minha vida, Gabriel. Ele me ensinou que trabalho honesto e perseverança podem levar uma pessoa a qualquer lugar. Gabriel olhou ao redor da concessionária, tentando imaginar como seria transformá-la de acordo com os valores que seu avô havia ensinado a Sebastião. Senhor Sebastião, posso perguntar como meu avô era como patrão? Sebastião sorriu nostalgicamente. Antônio era exigente, mas justo. Nunca me fez trabalhar além das minhas forças, mas também nunca aceitou menos do que meu melhor. Ele costumava dizer que o segredo de um bom negócio era tratar bem as pessoas e sempre entregar mais do que prometido. Foram exatamente esses valores que quero implementar aqui, disse Gabriel com determinação crescente.
Durante as próximas semanas, Gabriel começou uma transformação gradual da concessionária. Sua primeira medida foi reunir todos os funcionários para uma conversa franca sobre mudanças que pretendia implementar. Pessoal, disse Gabriel na sala de reuniões, quero estabelecer novos padrões de atendimento. A partir de agora, todos os clientes serão tratados com o mesmo respeito, independentemente de sua aparência ou condição social aparente. Márcio, que ainda demonstrava resistência à nova liderança, levantou a mão. Gabriel, você não acha que isso pode ser perda de tempo? Alguns clientes claramente não têm perfil para comprar nossos carros. Gabriel respirou fundo, lembrando-se dos conselhos de Sebastião sobre paciência e persistência. Márcio, você sabia que o senhor Sebastião visitou nossa loja 3 vezes antes de se revelar como o novo proprietário? E durante essas visitas, foi tratado exatamente da forma que você está sugerindo que tratemos outros clientes. O silêncio constrangedor que se seguiu foi eloquente. Márcio baixou a cabeça, claramente envergonhado. Camila, que havia se tornado uma aliada fundamental de Gabriel, aproveitou o momento. Gabriel está certo. Nunca sabemos quem realmente são as pessoas que entram aqui. E mesmo que alguém não compre hoje, pode voltar amanhã ou indicar a loja para um amigo. Sandra, uma das vendedoras mais antigas, assentiu. Concordo. Já perdi vendas no passado porque julguei mal alguns clientes. Gabriel continuou. Vamos implementar um novo sistema de comissões, mais justo e transparente. Acabaram-se as manipulações e os esquemas que existiam antes. Cada venda será registrada corretamente e todos receberão sua participação justa. As mudanças foram sendo implementadas gradualmente, mas nem todos as receberam bem. Alguns vendedores mais antigos, acostumados com os métodos de Fernando, demonstraram resistência passiva. Márcio, especialmente, começou a espalhar comentários negativos sobre a nova gestão. É só um moleque que teve sorte, Márcio murmurou para outros colegas durante um intervalo. Não sabe nada sobre o negócio. Logo vai dar errado e teremos que limpar a bagunça. Camila overheard o comentário e decidiu intervir. Márcio, você não acha que seria mais produtivo apoiar as mudanças em vez de criticá-las? Márcio se virou para ela com irritação. Camila, você só está defendendo ele porque seu pai foi demitido e agora você quer se manter no emprego. As palavras atingiram Camila como um soco. Ela ficou vermelha de raiva e humilhação, mas antes que pudesse responder, Gabriel apareceu. Há algum problema aqui? Perguntou Gabriel, percebendo a tensão no ambiente. Camila olhou para Márcio e depois para Gabriel, claramente abalada. Não, Gabriel, nenhum problema. Mas Gabriel havia escutado o suficiente da conversa para entender o que havia acontecido. Márcio, posso falar com você em particular? Os dois se dirigiram para uma área mais reservada. Gabriel respirou fundo, tentando controlar sua raiva. Márcio, ouvi o comentário que você fez sobre Camila. Isso é inaceitável. Márcio tentou se defender. Gabriel, você não entende. Estou aqui há 8 anos. Conheço este negócio melhor do que você. É frustrante ser subordinado a alguém com menos experiência. Gabriel sentiu compaixão pelo colega, apesar da raiva. Márcio, entendo sua frustração. Realmente você tem mais experiência do que eu. E é exatamente por isso que preciso de sua ajuda, não de sua sabotagem. Márcio ficou surpreso com a resposta. Quero propor algo, continuou Gabriel. Que tal se tornasse nosso supervisor de vendas? Você tem a experiência que eu não tenho e posso aprender muito com você. Mas isso só funciona se você estiver disposto a abraçar os novos valores da empresa. A proposta pegou Márcio completamente de surpresa. Ele esperava uma bronca ou até mesmo demissão, mas Gabriel estava oferecendo uma promoção. Você está falando sério? Perguntou Márcio. Completamente. Márcio, não quero que você seja meu inimigo, quero que seja meu parceiro. Mas isso exige respeito mútuo e alinhamento com nossos novos valores. Márcio ficou em silêncio por alguns momentos, claramente emocionado. Gabriel, eu peço desculpas pelo que disse sobre Camila e sobre você também. Acho que estava com medo de perder meu espaço. Gabriel estendeu a mão. Então, aceita ser nosso supervisor de vendas? Márcio apertou a mão de Gabriel com firmeza.
Aceito. E pode contar comigo. A transformação de Márcio foi surpreendente. Em poucos dias, ele se tornou um dos maiores defensores das novas políticas da empresa. Sua experiência, combinada com os novos valores, resultou em um aumento significativo nas vendas. Sebastião observava essas transformações com satisfação. Visitava a concessionária quase diariamente, não como um proprietário controlador, mas como um mentor discreto. Frequentemente sentava-se em uma cadeira no canto do showroom, simplesmente observando como Gabriel liderava a equipe. Uma tarde, enquanto Gabriel atendia um casal idoso interessado em um carro usado, Sebastião puxou conversa com Camila. "Como você avalia o desenvolvimento de Gabriel como gerente?" perguntou Sebastião. Camila sorriu. "Ele é extraordinário, senhor Sebastião. Tem uma forma natural de liderar que inspira respeito. E, principalmente, nunca esquece que todos são importantes na equipe." Sebastião assentiu, satisfeito. "E você, Camila? Como se sente na nova posição?" "Bem melhor do que imaginava", respondeu ela honestamente. "Gabriel me deu responsabilidades que meu pai nunca havia considerado. Sinto que posso crescer profissionalmente aqui." Durante essa conversa, eles foram interrompidos pela chegada de Maria Aparecida à concessionária. Era a primeira vez que ela visitava o local de trabalho do filho desde sua promoção. Gabriel a avistou imediatamente e se aproximou com um sorriso radiante. "Mãe, que surpresa boa! O que a trouxe aqui?" Maria Aparecida olhava ao redor com um misto de orgulho e incredulidade. Queria conhecer seu novo local de trabalho e, principalmente, queria conhecer pessoalmente o Sr. Sebastião. Sebastião se aproximou respeitosamente. "A senhora deve ser Maria Aparecida. É um prazer imenso conhecê-la." Maria Aparecida o encarou por alguns momentos antes de responder. "O prazer é meu, Sr. Sebastião. Quero agradecer pela oportunidade que está dando ao meu filho." Sebastião balançou a cabeça. "Pelo contrário, Dona Maria Aparecida. É seu filho quem está fazendo um favor para mim. A educação que a senhora lhe deu é extraordinária." Maria Aparecida se emocionou. "Senhor Sebastião, Gabriel me contou sobre sua conexão com meu pai. Queria dizer que ele sempre falava sobre um jovem especial que trabalhava para ele. Um rapaz com determinação e sonhos grandes. Tenho certeza de que era o senhor." Sebastião sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Seu pai foi fundamental na minha vida, Dona Maria Aparecida. Todo o sucesso que conquistei começou com a oportunidade que ele me deu." Gabriel observava a conversa entre sua mãe e Sebastião, emocionado com a forma como o círculo da vida estava se fechando de maneira tão perfeita. "Dona Maria Aparecida", disse Sebastião, "gostaria de fazer um convite. Que tal se viesse trabalhar conosco?" A proposta surpreendeu a todos. Maria Aparecida ficou sem palavras. "Como assim, senhor Sebastião?" perguntou ela. "Estamos planejando criar um departamento de atendimento social da empresa. Alguém responsável por organizar eventos comunitários, programas de responsabilidade social, relacionamento com a comunidade. Acredito que a experiência de vida da senhora e sua sensibilidade seriam perfeitas para essa função." Gabriel sentiu o coração acelerar. A ideia de trabalhar junto com sua mãe era um sonho que nunca havia ousado imaginar. "Mas, senhor Sebastião", disse Maria Aparecida hesitante, "eu nunca trabalhei em escritório. Não tenho experiência com essas coisas." Sebastião sorriu. "Dona Maria Aparecida, a experiência mais importante a senhora já tem. Sabe como é viver as dificuldades que queremos ajudar a resolver. Isso vale mais do que qualquer diploma." Durante a tarde, Sebastião mostrou toda a concessionária para Maria Aparecida, explicando os planos de expansão e as transformações que estavam sendo implementadas. Maria Aparecida fazia perguntas inteligentes e demonstrava uma compreensão natural dos objetivos sociais do projeto. No final do dia, quando a concessionária estava fechando, Gabriel, Sebastião e Maria Aparecida se sentaram para uma conversa mais íntima. "Dona Maria Aparecida", disse Sebastião, "quero compartilhar algo com vocês. Quando conheci seu pai, eu era um jovem perdido, sem perspectivas. Ele não apenas me deu um emprego, mas me ensinou valores que carrego até hoje." Maria Aparecida o escutava com atenção total. "Agora", continuou Sebastião,
Encontrei em Gabriel a mesma bondade que encontrei em seu pai, e quero retribuir todo o bem que recebi da família de vocês. Gabriel segurou a mão da mãe. Mãe, aceite a proposta. Vamos trabalhar juntos para criar algo especial. Maria Aparecida olhou para o filho e depois para Sebastião, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Aceito, Sr. Sebastião. Será uma honra trabalhar com vocês. Sebastião sorriu, sentindo que mais uma peça importante de seu plano estava se encaixando perfeitamente. Naquela noite, Gabriel e Maria Aparecida voltaram para casa juntos, conversando animadamente sobre os planos para o futuro. Pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam que estavam exatamente onde deveriam estar. Sebastião, por sua vez, chegou em seu apartamento e abriu seu caderno azul para mais uma anotação. Hoje, Maria Aparecida visitou a empresa e aceitou trabalhar conosco. É impressionante como a bondade se reproduz ao longo das gerações. Antônio seria muito orgulhoso de ver o que sua família se tornou. Sinto que Esperança também aprovará o que estamos construindo aqui. A promessa que fiz para ela está sendo cumprida. Nunca esquecer nossas origens e sempre retribuir o bem que recebemos. Enquanto escrevia, Sebastião sentia uma paz profunda. Seu plano estava funcionando melhor do que havia imaginado, mas não apenas como vingança contra aqueles que o haviam humilhado. Estava se tornando uma forma de honrar memórias queridas e criar um legado de bondade que se perpetuaria além de sua própria vida. 6 meses se passaram desde que Gabriel assumira a gerência da concessionária Estrela Premium. A transformação da empresa havia sido notável não apenas nos números de vendas, que cresceram 30%, mas principalmente na atmosfera do ambiente de trabalho. A concessionária havia se tornado um exemplo no setor automotivo de Belo Horizonte, atraindo a atenção da mídia e de empresários interessados em replicar o modelo de atendimento humanizado. Gabriel chegava todas as manhãs com o mesmo entusiasmo do primeiro dia, mas nas últimas semanas havia notado algo diferente em Sebastião. O empresário continuava visitando a empresa diariamente, mantinha sua postura gentil e sábia, mas Gabriel percebia uma certa fragilidade que não conseguia explicar. Sebastião parecia mais magro, às vezes ficava calado por períodos mais longos, e ocasionalmente Gabriel o pegava olhando pela janela com uma expressão distante. Numa manhã ensolarada de julho, Maria Aparecida estava organizando os detalhes finais de um evento beneficente que a empresa promoveria no próximo fim de semana. Desde que assumira a coordenação social da empresa, ela havia organizado 3 campanhas de arrecadação de alimentos, um programa de bolsas de estudo para jovens carentes e estava desenvolvendo um projeto de oficinas mecânicas comunitárias que ofereceriam serviços gratuitos para pessoas de baixa renda. Gabriel, disse Maria Aparecida, aproximando-se da mesa do filho, o Sr. Sebastião chegou mais cedo hoje. Está no escritório dele há 1 hora, mas pediu para não ser incomodado. Gabriel franziu as sobrancelhas, preocupado. Ele não disse o motivo? Não, mas percebi que trouxe alguns documentos. Pareciam papéis médicos. A menção a documentos médicos fez o coração de Gabriel acelerar. Nas últimas semanas, suas suspeitas sobre a saúde de Sebastião haviam crescido. O empresário havia emagrecido visivelmente. Às vezes ficava ofegante após subir as escadas, e Gabriel havia notado que ele tomava discretamente alguns medicamentos durante o dia. Vou falar com ele, disse Gabriel, dirigindo-se ao escritório de Sebastião. Encontrou a porta entreaberta. Sebastião estava sentado à mesa com vários exames médicos espalhados à sua frente, uma expressão de profunda melancolia no rosto. Quando percebeu a presença de Gabriel, rapidamente tentou organizar os papéis. Gabriel, entre, disse Sebastião, forçando um sorriso. Como estão as coisas hoje? Gabriel se aproximou, notando que Sebastião não havia conseguido esconder completamente um laudo médico que estava sobre a mesa. As palavras carcinoma avançado eram visíveis no cabeçalho do documento. Senhor Sebastião, disse Gabriel suavemente, o senhor está bem? Sebastião ficou em silêncio por alguns momentos, olhando através da janela para o movimento da rua. Gabriel, sente-se. Acho que chegou a hora de conversarmos sobre algumas coisas importantes. Gabriel se sentou, sentindo uma mistura de medo e preocupação.
Sebastião respirou fundo antes de começar a falar. Gabriel, há alguns meses recebi um diagnóstico que mudou completamente minha perspectiva sobre a vida. Tenho um câncer no pâncreas, em estágio avançado. As palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Ele sentiu o mundo girar ao seu redor, incapaz de processar completamente a informação. Os médicos me deram entre 6 meses e 1 ano de vida, continuou Sebastião calmamente. Hoje completo exatamente 8 meses desde o diagnóstico. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Senhor Sebastião, eu não sei o que dizer. Sebastião sorriu com gentileza. Não precisa dizer nada, Gabriel. Quero que saiba que estes últimos meses, trabalhando com você e sua mãe, têm sido os melhores da minha vida desde que perdi esperança. Mas o senhor está fazendo o tratamento? Existe alguma possibilidade... Gabriel, interrompeu Sebastião suavemente. Aprendi a aceitar as coisas que não posso mudar. O importante agora é garantir que tudo que construímos juntos continue depois que eu partir. Gabriel não conseguiu mais conter as lágrimas. A ideia de perder Sebastião, que havia se tornado muito mais do que um patrão ou mentor, era devastadora. Por que não me contou antes? Perguntou Gabriel, com a voz embargada. Porque queria que você se desenvolvesse como líder por seus próprios méritos, não por pena ou pressão emocional. E principalmente porque queria aproveitar cada momento trabalhando ao seu lado sem que a tristeza ofuscasse nossa alegria. Sebastião se levantou e caminhou até a janela. Gabriel, há algo que preciso lhe contar sobre minha verdadeira situação financeira. A concessionária é apenas uma pequena parte do que construí ao longo da vida. Gabriel olhou surpreso para Sebastião. Tenho um grupo empresarial que inclui fábricas, empresas de tecnologia, investimentos em diversos setores. Ao longo dos anos construí um patrimônio considerável, mas sempre mantive um estilo de vida simples, conforme prometi para a esperança. Gabriel estava perplexo. Senhor Sebastião, por que está me contando isso? Sebastião voltou para a mesa e pegou uma pasta que estava em uma gaveta trancada. Porque você e sua mãe são agora minha família, Gabriel. Vocês são as pessoas mais importantes na minha vida e quero garantir que tenham um futuro seguro. Sebastião abriu a pasta, revelando documentos legais complexos. Conversei com meus advogados e estabeleci um fundo fiduciário que garantirá a continuidade de todos os nossos projetos sociais. Além disso, você será o beneficiário principal do meu testamento. Gabriel ficou em choque total. Senhor Sebastião, eu não posso aceitar isso. Não é correto. Gabriel, disse Sebastião com firmeza, durante estes meses, aprendi que família não é apenas quem compartilha nosso sangue, mas quem compartilha nossos valores. Você e Maria Aparecida me deram algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Uma razão para viver meus últimos meses com propósito e alegria. Gabriel se levantou abruptamente, caminhando até a janela, tentando processar tudo. Sebastião o acompanhou, colocando uma mão paternal em seu ombro. Gabriel, sei que é muito para absorver, mas preciso que entenda. Minha maior alegria é saber que tudo o que construí continuará através de vocês. A concessionária, os projetos sociais, os valores que defendemos, tudo isso sobreviverá porque encontrei as pessoas certas para dar continuidade. Senhor Sebastião, murmurou Gabriel, quanto tempo ainda temos? Sebastião sorriu tristemente. Os médicos não são exatos com essas coisas. Talvez algumas semanas, talvez alguns meses. O importante é que usemos esse tempo da melhor forma possível. Durante os dias seguintes, Gabriel lutou para manter sua compostura profissional enquanto lidava com a devastação emocional da revelação. Decidiu contar apenas para sua mãe sobre a condição de Sebastião, e ambos se uniram em um esforço silencioso para tornar cada dia especial para o empresário. Maria Aparecida, com sua sabedoria natural, sugeriu que organizassem uma grande celebração para marcar o primeiro aniversário da transformação da empresa. O que ela não disse explicitamente, mas Gabriel compreendeu, era que seria também uma forma de celebrar a vida de Sebastião enquanto ainda havia tempo. A festa foi planejada para acontecer no pátio da concessionária, aberta para toda a comunidade. Maria Aparecida coordenou a preparação de comidas típicas mineiras, pão de açúcar, queijo coalho,
doce de leite, brigadeiros caseiros, quentão e outras delícias que enchiam o ar com aromas que lembravam Sebastião de sua infância. Durante os preparativos, uma situação inesperada trouxe uma reviravolta emocional para toda a equipe. Fernando, o ex-gerente que havia sido demitido, apareceu na concessionária numa tarde de sexta-feira. Gabriel, que estava organizando alguns catálogos, o avistou pela janela e sentiu o estômago se apertar. Fernando havia mudado visivelmente. Estava mais magro, suas roupas não tinham mais o padrão luxuoso de antes, e havia uma humildade em sua postura que contrastava drasticamente com a arrogância que sempre demonstrara. Gabriel se aproximou da entrada, incerto sobre como reagir. "Fernando, o que o traz aqui?" Fernando respirou fundo, claramente nervoso. "Gabriel, sei que não tenho o direito de estar aqui, mas preciso falar com você e com o senhor Sebastião." Gabriel hesitou, mas sua natureza compassiva falou mais alto. "Entre, Fernando." Os dois caminharam até o interior da concessionária. Outros funcionários pararam suas atividades, claramente surpresos com a presença do ex-gerente. Camila, especialmente, ficou tensa ao ver o pai. Senhor Sebastião estava em seu escritório, revisando alguns relatórios sociais que Maria Aparecida havia preparado. Gabriel bateu na porta e explicou a situação. "Deixe-o entrar, Gabriel", disse Sebastião calmamente. Fernando entrou no escritório com passos hesitantes. "Senhor Santos", começou com voz embargada, "vim aqui para pedir perdão." Sebastião o observou em silêncio, gesticulando para que se sentasse. "Durante estes meses", continuou Fernando, "tive tempo de refletir sobre meus erros. Perdi meu emprego. Minha esposa me deixou quando descobriu as dívidas, e fiquei praticamente sem nada. Mas o pior de tudo foi perceber como havia me tornado uma pessoa mesquinha e preconceituosa." Sebastião continuou escutando, sem demonstrar julgamento. "Consegui um emprego como vendedor numa pequena loja de carros usados, no outro lado da cidade. O salário é muito menor, mas aprendi algo importante. Aprendi a tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua aparência." Fernando se emocionou visivelmente. "Senhor Santos, quero que saiba que hoje atendi um senhor idoso, vestido de forma simples, e em vez de desprezá-lo, o tratei da melhor forma possível. Acabou comprando um carro para o filho, e enquanto fechávamos o negócio, ele me disse algo que nunca vou esquecer. É bom ver que ainda existem vendedores honestos neste mundo." Os olhos de Fernando se encheram de lágrimas. "Naquele momento, entendi completamente o que o senhor tentou me ensinar quando esteve aqui. Entendi que havia perdido muito mais do que um emprego. Havia perdido minha humanidade." Sebastião se inclinou para a frente, claramente tocado pelo relato. "Fernando", disse Sebastião suavemente, "a vida tem uma forma interessante de nos ensinar as lições que mais precisamos aprender. O fato de você estar aqui, reconhecendo seus erros, demonstra que ainda há esperança." Fernando olhou para Gabriel. "Gabriel, sei que não mereço, mas queria pedir seu perdão também. Você sempre tentou me mostrar uma forma melhor de trabalhar, e eu respondi com arrogância e desprezo." Gabriel sentiu uma emoção profunda. "Fernando, todos cometemos erros. O importante é aprendermos com eles." Sebastião ficou em silêncio por alguns momentos, depois olhou para Gabriel. "Gabriel, o que você acha de convidarmos Fernando para nossa festa de aniversário da empresa?" Gabriel ficou surpreso, mas rapidamente entendeu a sabedoria por trás da sugestão. Seria uma forma de demonstrar que transformação e perdão eram possíveis. "Acho uma excelente ideia, Sr. Sebastião." Fernando ficou emocionado. Vocês realmente me convidariam?" "Fernando", disse Sebastião, "todos merecemos segundas chances, e principalmente acredito que sua presença na festa seria importante para mostrar à comunidade que mudança verdadeira é possível." A festa de aniversário da empresa aconteceu num sábado ensolarado. O pátio da concessionária foi transformado num espaço festivo, com bandeirinhas coloridas, mesas com toalhas xadrez e um palco pequeno onde um grupo local tocava música sertaneja e forró. O aroma de comida caseira pairava no ar, misturando-se com o som de conversas animadas e risadas de crianças. Centenas de pessoas da comunidade compareceram.
clientes antigos e novos, fornecedores, funcionários e suas famílias, representantes de outras empresas e até mesmo alguns concorrentes que haviam vindo conhecer o modelo de gestão que estava revolucionando o setor. Sebastião circulava pela festa com um sorriso constante, conversando com todos, abraçando crianças, cumprimentando idosos. Para quem não conhecia sua condição de saúde, ele parecia apenas um empresário feliz, celebrando o sucesso de sua empresa. Mas Gabriel e Maria Aparecida notavam os momentos em que ele discretamente se apoiava em alguma mesa para descansar, ou quando sua respiração ficava ligeiramente ofegante. Durante a tarde, Gabriel foi chamado ao palco para fazer um discurso. Ele olhou para a multidão, viu Sebastião na primeira fila ao lado de sua mãe e sentiu uma emoção profunda. Queridos amigos, começou Gabriel, há um ano esta empresa era apenas mais uma concessionária. Hoje ela representa algo muito maior. A prova de que negócios podem ser bem-sucedidos sem perder a humanidade. O público aplaudiu entusiasticamente. Mas quero deixar claro que nada disso seria possível sem um homem extraordinário. Um homem que me ensinou que verdadeiro sucesso não se mede apenas por lucros, mas pelo impacto positivo que causamos na vida das pessoas. Gabriel olhou diretamente para Sebastião. Senhor Sebastião Pereira dos Santos não é apenas nosso proprietário, ele é nosso mentor, nosso exemplo e, principalmente, nossa inspiração para sermos pessoas melhores todos os dias. O público se levantou para aplaudir Sebastião, que acenou timidamente, claramente emocionado. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Belo Horizonte com tons dourados, Sebastião pediu para falar com Gabriel e Maria Aparecida em particular. Os três se dirigiram para uma área mais quieta do pátio. Gabriel, Maria Aparecida, disse Sebastião. Este foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ver tanta gente reunida, celebrando não apenas o sucesso comercial, mas principalmente os valores que defendemos. Isso vale mais do que qualquer fortuna que eu possa ter construído. Senhor Sebastião, disse Maria Aparecida, o Senhor nos deu muito mais do que nós pudemos retribuir. Sebastião balançou a cabeça. Vocês me deram uma família nos meus últimos meses. Me deram propósito e alegria quando eu mais precisava. Isso não tem preço. Os três ficaram em silêncio, observando as famílias que ainda conversavam animadamente no pátio. Crianças corriam entre as mesas, casais idosos dançavam ao som da música suave, e havia uma atmosfera de felicidade genuína que aquecia o coração. Gabriel, disse Sebastião, amanhã preciso ir a São Paulo para alguns exames médicos. Vou ficar fora por alguns dias. Quero que você assuma completamente a gestão da empresa durante minha ausência. Gabriel assentiu, tentando não demonstrar a preocupação que sentia. Senhor Sebastião, vamos estar aqui esperando o senhor voltar. Sebastião sorriu, mas havia algo em seus olhos que Gabriel não conseguia decifrar completamente. Era como se ele estivesse se despedindo, mesmo que não explicitamente. Sebastião retornou de São Paulo numa quarta-feira chuvosa, 3 dias após a festa. Gabriel o aguardava na concessionária com ansiedade crescente, pois as ligações diárias que faziam haviam se tornado mais esparsas e a voz de Sebastião soava cada vez mais fraca. Quando finalmente chegou, Gabriel ficou assustado com sua aparência. Sebastião havia emagrecido ainda mais, sua pele tinha uma palidez preocupante e seus movimentos eram visivelmente mais lentos. Mesmo assim, mantinha o sorriso gentil e a dignidade que sempre o caracterizaram. Gabriel, disse Sebastião dirigindo-se ao escritório, preciso conversar com você e sua mãe. E depois quero reunir todos os funcionários. Gabriel sentiu o estômago se apertar. Vou chamar minha mãe. Maria Aparecida chegou rapidamente e os três se reuniram no escritório. Sebastião se sentou cuidadosamente em sua cadeira, respirando com certa dificuldade. Os exames confirmaram o que já esperávamos, disse Sebastião calmamente. Os médicos foram francos. Tenho no máximo algumas semanas. Maria Aparecida levou a mão à boca, emocionada. Gabriel sentiu o mundo girar ao seu redor novamente. Mas quero que saibam, continuou Sebastião, que aceito isso com paz. Estes últimos meses foram um presente. Consegui cumprir a promessa que fiz para a Esperança de nunca esquecer minhas origens e sempre retribuir o bem que recebi. Senhor Sebastião,
murmurou Gabriel com a voz embargada. Gabriel, Maria Aparecida, vocês me deram a oportunidade de deixar um legado verdadeiro. Não apenas de dinheiro ou empresas, mas de valores e bondade que se perpetuarão através de vocês. Sebastião abriu uma gaveta e retirou vários documentos já assinados. Conversei com meus advogados em São Paulo. Tudo está organizado. Gabriel, a partir de hoje você é oficialmente o proprietário majoritário da concessionária. Maria Aparecida, você será a presidenta da Fundação Esperança Mendes Santos, que administrará todos os nossos projetos sociais. Gabriel estava em choque total. Senhor Sebastião, isso é muito... Sebastião levantou a mão suavemente. Gabriel, durante estes meses, aprendi que você tem algo raro. A capacidade de liderar com o coração sem perder a razão. Confio completamente que você fará desta empresa algo ainda maior do que sonhei. Maria Aparecida se aproximou de Sebastião e segurou suas mãos. Senhor Sebastião, como podemos retribuir tanta generosidade? Sebastião sorriu com ternura. Continuando a ser as pessoas maravilhosas que são. Tratando bem os funcionários, ajudando quem precisa. E lembrando sempre que verdadeiro sucesso é quando conseguimos elevar outras pessoas junto conosco. Após a conversa privada, Sebastião pediu para reunir todos os funcionários no showroom. A equipe se reuniu em círculo, percebendo pela expressão grave de Gabriel e Maria Aparecida que algo importante seria comunicado. Sebastião se posicionou no centro do círculo, apoiando-se levemente em Gabriel. Seus olhos percorreram cada rosto ao seu redor. Camila, Márcio, Sandra e todos os outros que haviam se tornado parte de sua família empresarial. Queridos amigos, começou Sebastião com voz pausada, mas firme. Durante estes meses, vocês se tornaram muito mais do que funcionários para mim. Vocês se tornaram minha família. O silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Hoje preciso compartilhar com vocês algo que só Gabriel e Maria Aparecida sabiam. Estou enfrentando uma doença grave, e os médicos me disseram que não tenho muito tempo de vida. Vários funcionários emocionaram-se visivelmente. Camila levou as mãos ao rosto, Márcio baixou a cabeça e Sandra começou a chorar discretamente. Mas quero que saibam, continuou Sebastião, que estes meses trabalhando com vocês foram os mais felizes da minha vida desde que perdi minha esposa. Vocês me mostraram que ainda existe bondade no mundo, que ainda é possível construir negócios baseados em valores humanos. Gabriel se aproximou de Sebastião, oferecendo apoio físico e emocional. Por isso, disse Sebastião, estou oficialmente passando a gestão da empresa para Gabriel. Ele será o novo proprietário, e sei que sob sua liderança, vocês continuarão crescendo e fazendo a diferença na vida das pessoas. Márcio se adiantou, claramente emocionado. Senhor Sebastião, em nome de todos nós, quero dizer que é uma honra trabalhar para o Senhor. O Senhor mudou nossas vidas para melhor. Os próximos 15 dias foram uma montanha-russa emocional para todos. Sebastião continuava indo à empresa diariamente, mas por períodos mais curtos. Sua presença havia se tornado ainda mais preciosa, e cada conversa, cada conselho, cada sorriso eram treasured como presentes únicos. Durante esse período, Gabriel implementou formalmente todas as mudanças que Sebastião havia sonhado. A concessionária passou a oferecer um programa de financiamento especial para pessoas de baixa renda, criou um espaço de convivência comunitário que funcionava aos fins de semana e estabeleceu parcerias com escolas técnicas para oferecer estágios remunerados. Maria Aparecida, por sua vez, lançou oficialmente a Fundação Esperança Mendes Santos. O primeiro projeto foi um programa de bolsas de estudo integrais para jovens carentes cursarem administração, exatamente como Gabriel havia feito. A Fundação também iniciou um projeto de oficinas mecânicas comunitárias, que ofereciam serviços gratuitos e cursos profissionalizantes. Numa tarde especialmente difícil, quando Sebastião havia faltado ao trabalho pela primeira vez, Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Era Fernando, o ex-gerente. Gabriel é Fernando. Soube através de Camila sobre a condição do senhor Sebastião. Gostaria de visitá-lo, se for possível. Gabriel hesitou por um momento, mas lembrando-se dos ensinamentos de Sebastião sobre perdão e segundas chances,
concordou em acompanhar Fernando até o apartamento de Sebastião. Encontraram Sebastião em sua poltrona de couro, visivelmente fragilizado, mas ainda com um sorriso gentil. Quando viu Fernando, seus olhos se iluminaram. Fernando, que bom vê-lo. Como você está? Fernando se aproximou respeitosamente, claramente emocionado ao ver o estado de Sebastião. Senhor Santos, vim agradecer pessoalmente por tudo que o senhor me ensinou. Mesmo eu não merecendo, o senhor me mostrou uma forma melhor de viver. Sebastião gesticulou para que Fernando se sentasse ao seu lado. Fernando, todos merecemos oportunidades de crescer e melhorar. O fato de você estar aqui prova que aproveitou bem as lições da vida. Fernando segurou brevemente a mão de Sebastião. Quero que saiba que agora trato todos os meus clientes como gostaria que minha própria família fosse tratada. E conto para todos eles a história de um senhor sábio que me ensinou o verdadeiro significado de sucesso. Gabriel observava a cena com profunda emoção. Ali estava a prova viva de que a bondade de Sebastião havia criado ondas que se espalhavam muito além da concessionária. Durante a última semana, Sebastião raramente saía de casa, mas continuava recebendo visitações diárias de funcionários, clientes que haviam se tornado amigos e pessoas da comunidade que havia ajudado. Sua sala de estar se tornou um local de peregrinação silenciosa, onde cada pessoa vinha prestar suas homenagens e agradecer pelo impacto que ele havia causado em suas vidas. Maria Aparecida passava as tardes com Sebastião cozinhando suas comidas preferidas e conversando sobre os projetos da fundação. Gabriel visitava todas as manhãs antes de ir trabalhar e todas as noites depois de fechar a empresa. Numa quinta-feira especialmente tranquila, Sebastião pediu para falar privately with Gabriel e Maria Aparecida pela última vez. Gabriel, disse Sebastião, com voz fraca, mas determinada, quero que você saiba que sou muito orgulhoso do homem que se tornou. Você tem tudo o que é necessário para tornar nossa empresa um exemplo nacional. Maria Aparecida, continuou voltando-se para ela, a senhora criou um filho extraordinário. Antônio estaria muito orgulhoso de ver o que sua família se tornou. Sebastião pegou 2 cartas que estavam sobre a mesinha ao lado de sua poltrona. Estas cartas são para vocês lerem depois que eu partir. Mas agora quero dizer pessoalmente, vocês me deram o maior presente que alguém pode receber. Vocês me deram uma família nos meus últimos meses de vida. Gabriel e Maria Aparecida estavam visivelmente emocionados, mas Sebastião continuou com um esforço evidente. Gabriel, lembra da pergunta que você me fez no primeiro dia sobre se as pessoas podem mudar? Você foi a prova viva de que sim. E eu também mudei. Comecei esta jornada buscando uma forma de me vingar de quem me humilhou, mas terminei descobrindo algo muito mais importante: a alegria de construir um legado de bondade. Sebastião Pereira dos Santos faleceu pacificamente numa manhã de domingo. Em sua poltrona preferida, olhando através da janela para as montanhas de Belo Horizonte, que tanto amava. Gabriel e Maria Aparecida estavam ao seu lado, segurando suas mãos, quando ele partiu tranquilamente. O funeral foi uma das maiores demonstrações de carinho que Belo Horizonte já havia visto. Centenas de pessoas compareceram. Funcionários atuais e antigos da empresa, clientes, fornecedores, pessoas da comunidade que haviam sido beneficiadas pelos projetos sociais, empresários de outros setores que conheciam sua reputação. Fernando estava presente, assim como dezenas de outras pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela bondade de Sebastião. Durante a cerimônia, Gabriel fez um discurso emocionado sobre o legado que Sebastião havia deixado, não apenas em dinheiro ou empresas, mas em vidas transformadas e valores perpetuados. 3 meses depois do falecimento de Sebastião, Gabriel organizou uma cerimônia especial na concessionária. Com a presença de toda a equipe da comunidade e de representantes da mídia que haviam acompanhado a história de transformação da empresa, foi inaugurada uma placa em bronze na entrada principal. A placa, instalada ao lado de um pequeno jardim com flores que Sebastião apreciava, trazia a seguinte inscrição: em memória de Sebastião Pereira dos Santos, um homem que provou que dignidade e respeito são os maiores tesouros que alguém pode deixar como herança. Aqui honramos todos que enxergam valor onde outros veem apenas aparência.
Gabriel leu a inscrição em voz alta para os presentes, sua voz embargada de emoção. Ao terminar, o aroma de brigadeiro caseiro que Maria Aparecida havia preparado especialmente para a ocasião perfumava o ar, e uma sanfona tocada por um músico da comunidade ecoava suavemente, símbolos da simplicidade e autenticidade que haviam transformado não apenas uma empresa, mas toda uma comunidade. A concessionária Estrela Premium se tornou um modelo nacional de gestão humanizada. Gabriel expandiu o conceito para outras cidades, sempre mantendo os mesmos valores que Sebastião havia ensinado. A Fundação Esperança Mendes Santos cresceu e passou a atender milhares de jovens em todo o estado de Minas Gerais. Maria Aparecida se tornou uma das principais vozes no país sobre responsabilidade social e empresarial. Palestrava em universidades e congressos, sempre contando a história de como uma família humilde havia sido elevada pela bondade de um homem extraordinário. Fernando conseguiu reconstruir sua vida, tornou-se gerente da filial da concessionária em Contagem e se especializou em atendimento a clientes de terceira idade, aplicando com dedicação todos os valores que havia aprendido com Sebastião. Camila e Gabriel desenvolveram não apenas uma parceria profissional sólida, mas também um romance delicado e respeitoso. Casaram-se 2 anos depois, numa cerimônia simples, mas emocionante, realizada no pátio da concessionária, no mesmo local onde havia acontecido a festa de aniversário da empresa que Sebastião tanto havia apreciado. Hoje, 5 anos depois, quando Gabriel olha para a placa comemorativa todas as manhãs ao chegar ao trabalho, sente a presença de Sebastião guiando suas decisões. A empresa prospera não apenas financeiramente, mas principalmente como um farol de esperança de que negócios podem ser bem-sucedidos sem perder a humanidade. A história de Sebastião Pereira dos Santos, o homem que foi humilhado numa concessionária e comprou a empresa no dia seguinte, tornou-se lenda em Belo Horizonte. Mas, mais do que uma história de vingança, ela é lembrada como um exemplo de como a bondade genuína pode transformar vidas, criar legados duradouros e provar que os valores mais simples são, na verdade, os mais poderosos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sebastião, Gabriel e Maria Aparecida tenha tocado profundamente seus corações. Esta jornada nos mostra que gentileza e respeito são investimentos que sempre retornam multiplicados e que nossa verdadeira riqueza está na forma como tratamos uns aos outros. Se esta narrativa os emocionou tanto quanto a nós, não deixem de se inscrever em nosso canal para mais histórias que celebram a dignidade humana e o poder transformador da bondade. Deixem um like se acreditam que ainda existem pessoas como Sebastião no mundo e compartilhem nos comentários suas próprias experiências sobre como pequenos gestos de respeito podem mudar vidas inteiras. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram os valores mais nobres da humanidade. Não percam nossos próximos conteúdos que continuam provando que o bem sempre triunfa. Os esperamos nos comentários.